Fala pessoal, boa noite, aqui é o Eric. Sejam bem-vindos aqui à nossa maratona de Power BI. Hoje nós iremos abordar API, Figma e o mercado de freelance. Primeiro eu vou dar um overview aqui para vocês do que vai ter na maratona. Então vamos lá. No primeiro dia nós teremos aqui explorando o universo de freelance, onde a gente vai fazer uma análise aqui na plataforma Orkana, na minha conta que já está logada, para vocês verem como é que é a disposição de projetos, como que eu enviava a proposta para o cliente, tudo mais. Vamos analisar o projeto que a gente vai trabalhar nessa maratona. Seria nessa primeira etapa aqui, ó, análise do projeto. Aqui a gente vai ver o preço cobrado, portfólio enviado e todas as conversas com o cliente. Bem interessante, é o que a gente vai ver já na sequência, finalizando aqui essa parte da overview, né? Depois, vamos fazer a análise da proposta, ou seja, quanto eu cobrei, por que eu cobrei aquilo para o cliente. Vamos fazer uma validação da base de dados e vamos criar o design do projeto já lá no Figma, de acordo com o modelo que o cliente enviou. Só para contextualizar, né, nesse projeto, o cliente ele tinha um modelo pré-pronto que ele tinha em mente ali, como ele queria os dados e tudo mais. E a gente criou o design baseado naquele modelo do cliente. Vai ser bem interessante para quem nunca fez design de dashboards no Figma, vai ser uma experiência animal. Lá no segundo dia, nós vamos começar a criação do dashboard, porque a gente teve que dividir assim, né, turma? Primeiro, a gente precisa contextualizar essa parte aqui do primeiro dia, a gente precisa abordar o mercado de freelance, isso consome um pouco de tempo. E a gente precisaria criar o design do projeto aqui no Figma, e não começar, né, com o design pronto e só aplicar ali. Então, para quem não entende nada de Figma, a oportunidade é essa, vocês vão aprender a fazer bastante coisa ali no Figma de uma forma bem objetiva. Então, voltando aqui para o segundo dia. Ali no segundo dia, ou seja, amanhã, nós vamos ter a limpeza e modelagem dos dados, criação da tabela calendário, desenvolvimento das medidas necessárias, a entrega do projeto, ou seja, como eu entrego o projeto, como um projeto deve ser entregue. Esse aqui, para quem acompanha ali no Instagram, é um dos assuntos que mais aparece, né? A galera sempre tem dúvidas nessa parte. E vamos ter um overview do que foi aprendido nos últimos 2 dias. Lá no terceiro dia, a parte tão querida e tão esperada pela galera, a gente vai trabalhar com uma API, pessoal. É isso aí. A gente vamos ter, para quem não entende nada de API, fica tranquilo. Vamos ter no início ali uma contextualização. O que é API? Por que serve a API? Por que você tem que saber a API? Aí logo na sequência, depois que a gente entende o que é uma API e qual é o objetivo da API, a gente aprende a testar uma API ali no Postman. Depois a gente vai aprender a ler a documentação, porque sem uma documentação você não consegue desenvolver nada, pessoal. Então a gente precisa aprender a ler a documentação. Cada API possui a sua documentação, então vocês precisam saber ler a documentação, entender como as informações vão estar dispostas ali. Ali na sequência a gente vai aprender a carregar esses dados lá no Power BI, já fazendo a paginação, ou seja, aquele loop ali que todo mundo tem dificuldade de trazer todos os registros da API. Normalmente a API ela é paginada. O que seria uma API paginada? Só para vocês entenderem. A API ela envia a cada, vamos chamar de tabelas assim, 100 registros em média. Então, você precisa fazer um loop para buscar sempre 100, 200, 300, 400 de forma automática. O que a galera faz normalmente? Faz isso de forma manual. Busca a primeira página, depois a segunda página, depois a terceira. Porém, todavia, entretanto, a gente tem uma forma de fazer isso automático, que seria criar esse loop, né? Então, nesse loop a gente pega a primeira página, depois a gente vai pegar a segunda, a terceira, e assim sucessivamente, de forma automática. Então, é isso que a gente vai aprender aqui. É um dos recursos mais, vamos chamar mais difíceis aqui da API, né? Quando a gente trabalha com a API, é fazer essa paginação de forma automática. Depois a gente vai criar um dashboard. Essa API aqui é surpresa, vai descobrir lá no terceiro dia, mas vai ser algo bem interessante, uma API que vocês nunca viram em nenhum lugar, então vai ser algo inédito para todo mundo. Ali vamos ter a conclusão da maratona, né, na sequência. Ou seja, a gente vai conversar de tudo que a gente viu do primeiro, segundo, terceiro dia, entender quais são os próximos passos para vocês poderem avançar na carreira, para quem nunca teve contato e para quem já tem também. E por último, né, teremos um super bônus para quem chegou até o final, ou seja, para quem assistiu esses 3 dias, chegou ali no final do terceiro dia, vai ter uma parada bem interessante, bem diferenciada. Então, peço que fique até o final da maratona. Primeiro, segundo, terceiro dia vão ter bastante conteúdo diferente. No primeiro, a gente foca em freelance, design de dashboards, e análise de projetos, né? Ali no segundo, a gente vai aprender a desenvolver algumas coisas no Power BI, para quem não entende nada de Power BI. A hora é agora de começar, então, começar na prática já com um projeto real. Então,
vai ser uma boa oportunidade. E no terceiro, para quem não manja nada de API ou para quem já entende, tem dificuldades, vai ser uma oportunidade para aprender muita coisa ali sobre API. E chegando no final ali, você tem um super bônus. Então, quem assistiu qualquer uma dessas aulas e não assistiu a terceira, tá dando mole, pessoal. A terceira ali vai ser uma das aulas mais importantes, um conteúdo rico, um conteúdo que sempre é pago, né? Então eu tô trazendo aqui de forma gratuita e vai ter bastante profundidade sobre o assunto. Então, conto com vocês, né, nesses 3 dias, no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, vamos lá, vou encerrar minha apresentação. Vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é esse aqui, explorar o universo de freelance. Vou abrir aqui a plataforma Orkana para vocês. Aqui ela vai abrir assim, ó. Então, aqui eu já tenho uma conta, tá? Vou abrir no modo anônimo só para vocês verem, para quem não tem uma conta, como que ela abre. Ela vai abrir assim, vocês podem aceitar. Aqui tem algumas informações, os clientes da plataforma, tudo mais. Você tem duas opções aqui, ó. Cadastrar como talento ou contratar um talento. Aqui, se você já tiver um cadastro, você pode logar. Então, nós teríamos 3, né? Eu já tenho uma conta, então eu posso logar. Porém, você que não quer criar uma conta agora, você pode pesquisar os projetos que já existem, assim, ó. Você pesquisar Orkana, vou botar aqui no Google mesmo, ó, Orkana Power BI, por exemplo. Ele abre como se fosse uma seção diferente, né? Que ele não dá acesso pra gente fazer isso aqui, ó. Ele já abre aqui na seção de Power BI, ó. Então, bem prático, alguns pontos. Aqui não vem em real a moeda dos projetos, porque você não está logado, ele não sabe qual país você está alocado. Então, só isso. Vou fechar aqui no modo anônimo, vou lá para minha conta. Vamos dar uma analisada aqui em Power BI primeiro, para vocês verem os projetos que a gente tem ali agora. Ó, aqui, aqui como é que funciona essa pesquisa de Power BI? Ele filtra todos os projetos que usam Power BI nas tags ou no texto. Aqui, isso aqui não é interessante pra gente, é um pack de videoaulas. Então, se você quiser gravar uma videoaula para alguém, é o momento. Temos aqui desenvolvimento de dashboard com design moderno. Se a gente clicar aqui, ó, eu vou clicar sempre com a bolinha do mouse. A gente tem a descrição do projeto. Essa aqui é a descrição básica, se seria necessário você pedir mais informações para o cliente. E vamos lá, o que ele fala sobre o projeto. Desenvolvimento de dashboard com design moderno. Beleza, até aí tranquilo. Importação de uma base de dados públicos e tratamento para a organização dos mesmos e depois alimentar uma dashboard que seja possível aplicar alguns filtros para obter determinados resultados. Base de dados públicos, ótimo, tranquilo. Provavelmente vai ser uma API, então você precisa entender isso com o cliente, se é uma API de fato ou se não é. Porque se for uma API, você vai precisar ler a documentação e entender se é possível ou não também. Então, por isso que eu falei aqui na apresentação da maratona, né? Lá no terceiro dia, ler a documentação, né? Então, você precisa saber ler a documentação, senão não vai adiantar nada, pessoal. Vamos lá. Aqui são a quantidade de propostas já enviadas e freelancers interessados. Esse freelancer interessado é o cara que manda uma mensagem, mas não faz uma proposta. Minha dica, nunca mande uma mensagem, pessoal. Faça uma proposta. Por mais que você não saiba quando que você está... Qual é o projeto em si? Faz uma proposta e deixa bem enfatizado ali que é um valor, uma base do valor que você cobra por projeto. Porque isso vai dar uma margem de preço já para o cliente da margem que você trabalha. Diferente de você só enviar uma mensagem. Eu fiz muitos testes assim lá no passado e era onde eu tinha mais retorno. O cliente sempre te responde. Então, faz uma proposta, cobra uma média de valor, por exemplo. Aqui tem uma API. Um projeto que tem uma API, você não pode cobrar menos de R$ 900. Ou seja, um profissional um pouco mais experiente. Se está começando na plataforma, pode cobrar uns 700, 600. Não tem problema. Por quê? A gente precisa traçar mais algumas estratégias para você ter um sucesso na plataforma. Primeiro, você cobra um pouco mais barato, vai ganhando experiência, vai ganhando reputação, aumentando o seu nível, e depois você vai cobrando o seu preço. No final, quando eu parei de fazer freelance, né, que eu parei de freelance fazer consultoria. Consultoria é um pouco diferente, você tem mais responsabilidades, precisa ser um pouco mais experiente. Porém, é muito mais rentável, né, quando a gente fala em termos financeiros. Então, eu cheguei a um momento que eu estava cobrando 2.000, 3.000 reais num projeto, porque eu já tinha uma reputação. Na época que eu fazia freelance aqui, vamos lá, meu perfil, ó, eu era nível Hero, que é o maior nível da plataforma. Então, aqui é como freelance, quero com freelance. Aqui agora eu tô no bronze, porque eu não pego mais projeto há muito tempo, pessoal. Se vocês olharem aqui, tem a quantidade de projetos que eu já trabalhei. Ó,
59 projetos realizados na plataforma. Aqui, como é que funcionam os níveis, né? Os níveis são dinâmicos. Quanto mais projetos você vai trabalhando num curto período de tempo, mais você vai subindo nos níveis. Se você é um cara que pega bastante projeto e está ativo na plataforma sempre, e já fez, se eu não me engano, é mais de 10 mil reais de projeto, você vai estar no Hero. Senão você vai ter algum desses níveis. Normal, você vai começar no Iron, provavelmente. Depois dos projetos vai pro Silver, Gold, depois Platinum, depois Hero. Então, aqui é a sua evolução. Isso diz muito de quanto você pode cobrar, tá? Mas não limita também. Se for um projeto complexo, mesmo você sendo um nível mais baixo, você pode atuar nele sem problema nenhum, tá, pessoal? E cobrar o seu preço justo. Aqui são as habilidades que, de acordo com os projetos que você trabalha, então, são avaliações dos clientes. Tem sua descrição, tem seu histórico de freelance. Você pode botar seu portfólio como link aqui já, ó. O link do próprio Power BI Web para visualização. E, então tem bastante coisa, ó. Aqui tem um preço que você pode cobrar por hora. Pode fazer uma boa apresentação. Então, aqui foram alguns projetos. Agora vamos dar uma explorada aqui, né, nos alguns projetos que eu já trabalhei. Vamos lá. Aqui eu não me recordo. Ah, não, cara de fora. Teve um projeto interessante pra gente aqui. Isso aqui são todos os projetos, tá? Aqui são todas as mensagens que eu enviei, na verdade, ó, propostas enviadas. São todas essas. E veio bastante proposta na época. Projetos trabalhando não, na verdade, né? Aqui minha equipe seriam os projetos que eu já atuei. Ó, bastante projetos. A conversa com os clientes. Qual foi o valor do projeto? Aqui, na verdade, seria o valor da comissão já, de um projeto. E provavelmente foi um projeto de 800 reais, eu recebi 640 por causa da comissão da plataforma. Aqui é um projetinho um pouco mais caro. Vamos subir um pouquinho. Tem bastante coisa aqui, vocês vão ver. Aqui é toda a minha conversa com o cliente, né? Aqui é quando eu fiz a entrega, link de visualização, eu não posso abrir o link porque está com dados públicos, dados privados do cliente, né? Mas tem bastante coisa sobre a conversa com o cliente. Eu só acho que é um momento que eu mandei o portfólio para o cliente. A conversa rendeu bastante aqui, pessoal. Ó, vamos lá, eu cobrei 996 por algum motivo. Aqui eu até lembro o que que é. Quando você envia a proposta, se você rodar no scroll, ele diminui o valor, porque é tipo um range, né? Então eu queria cobrar 1.000, só que como eu rodei para descer a página, acabou cobrando 996, mas de boas. Então vamos lá. Aqui foi a proposta que eu enviei para o cliente. Por isso que eu falo do você enviar a proposta com o cliente já com o valor. Eu falei, boa tarde, tudo bem, eu faço o trabalho. Poderia me passar mais detalhes? Enquanto isso, eu vou te mandar um link de alguns projetos feitos em Power BI. Aí tem vários links aqui, ó. 1, 2, 4 projetos. Melhor coisa que você faz, pessoal, envia o projeto pro cara, o cara já vai ver o que ele está fazendo. Aí tem no finalzinho aqui essa mensagem que é um macetinho que eu sempre usava, sempre deu certo, ó. Eu falo, o preço da proposta é uma base, podendo ficar mais barato ou mais caro, dependendo do que me for passado posteriormente. Fico no aguardo da sua resposta. E cobrei 15, dei um prazo de 15 dias para finalizar o projeto. Geralmente bem mais rápido, né? 2 dias ali trabalhando direitinho, tu faz o projeto tranquilo. E eu sempre enviei assim, ó, vamos achar mais um projeto aqui. Vai ser esse Leonardo aqui mesmo. É uma API, ó, isso é bem interessante. Deixa eu pegar lá no topo para pegar a descrição do projeto. Vamos lá, bastante coisa. Ó, 800 reais. 15 dias eu tenho o prazo padrão que eu sempre coloquei ali. Aqui a gente fala sobre atualização, o cliente passa a descrição. Eu passei da mesma forma. Na verdade, passei 900, né? Então, provavelmente eu caí ali em 100 reais com o cliente na negociação. Não, isso mesmo. Então, foi 800 reais. Aí, foi um dashboard. Isso aqui é sempre uma página, tá, pessoal? Então, e aqui foi quanto eu recebi. A plataforma cobra 20% de taxa. Então, fica sempre esperto com a taxa. Se cobrar barato demais, você vai ficar praticamente sem dinheiro, pessoal. Aqui, ó, a gente tem mais projetos. Tem bastante projeto aqui. Aqui, 640. Vocês viram que a média que eu cobrava ali era em torno de 800, né? Nessa época aqui era que eu tava pegando bastante projeto aqui, então 800 reais era um valor tranquilo, porque eu tinha um volume bom de projetos, então dava pra fazer
Bastante projeto, ó. Esse aqui foi um projeto interessante. Minha proposta inicial foi de 450, porém era para fazer o dashboard em Excel. Se fosse em Power BI, ficaria em R$ 800. O cliente ele cria duas opções ó, no projeto. Deixa eu ver se consigo ver o projeto. Ah, perfeito. Aqui dá para ver os detalhes. Vamos lá. Esse aqui foi o que o cliente passou. Questão, preciso de um dashboard em Excel Power BI, no qual posso analisar o resultado de vendas estatísticas. Ele forneceu os campos que tem em uma planilha Excel e os filtros que preciso. Preciso do modelo pronto e vou alimentar com dados. Com os dados, posso mandar dados fictícios para os testes. Aqui tem as descrições que ele pediu no projeto. Ó. Vem sempre assim os projetos, normalmente, né? Na maioria dos casos. Bem redondinho que o cliente precisa. Então, projetos assim é mais fácil para trabalhar. O que eu fiz? Qual foi a minha estratégia? Eu passei um valor por Excel e do Power BI eu passei na sequência. Esse valor de 450 provavelmente fez ele ler minha proposta. E aqui tinha um valor do Power BI, né? Que de fato era mais caro e vai dar um trabalho maior para desenvolver. Aí fizemos uma videochamada aqui pela própria plataforma. A Workana tem um. É igual o Meet mesmo do Google. Mas o mesmo nome, provavelmente é a plataforma do Meet. E para você poder fazer videochamada com o cliente sem precisar trocar contato externo. Me perguntaram várias vezes ali no Instagram também, né? A questão de passar portfólio com contato externo ou passar telefone, e-mail. Turma, não faça, você vai tomar suspensão. Pode ter certeza. Eu já fiquei, se eu não me engano, uns 15 dias com a conta suspensa, 15 ou 20 dias, alguma coisa assim. Sem poder enviar nenhuma proposta, porque eu dei um mole desse. Então, não faça. Outra coisa também, eu vou mostrar aqui um problema que eu tive. Não influenciou em nada, eu continuei pegando projetos, mas é bom deixar vocês alertas já. Estão vendo isso aqui? O que é uma violação? Você não pode tomar isso aqui no início. Para mim não fez tanta diferença, porque eu já tinha quase 60 projetos. Porém, se tomar uma violação no início, pessoal, a conta vai jogar fora, porque ninguém vai fechar com você. Imagina, você só tem um projeto e você já teve um problema no projeto. Aqui eu tive, em 60 projetos eu tive um problema, então é, não tem como falar que o problema estava diretamente comigo, né? Então, um volume de projetos muito alto entregue em relação a um problema. Então, você imagina, a cada 60 clientes, não ficou tão satisfeito ou teve algum problema na plataforma. Eu vou explicar esse problema para vocês. Só não vou entrar no mérito do projeto porque aparece o nome do cliente ali. Mas vamos lá. Aqui foi um projeto que o cliente passou a descrição. A gente fez uma reunião, ele tinha a descrição do projeto aqui na plataforma e a gente fez uma videochamada. Na videochamada ele pegou, me deu mais detalhes e mostrou uma base de dados, pessoal. Quando eu comecei a desenvolver o projeto, a base de dados era bem diferente da que ele tinha passado um resumo, né? Era uma base bem mais complexa. E qual era o problema? Não dava para tirar as informações. Porém, era um projeto com valor considerável, se eu não me recordo era 1.600, algo do tipo. Eu continuei trabalhando no projeto, continuei trabalhando, só que chegou um momento que não dava para avançar. Então, qual foi o meu erro ali? Ter feito uma viabilidade técnica antes de iniciar. E então aí o cliente pegou, entrou exigindo os prazos, eu peguei e tive que fazer o quê? Cancelar o projeto, falando que não dá para concluir. Ele explicou os motivos, porém o cliente não compreendeu da forma que deveria. Ou se eu tivesse explicado no início também, não teria tido problema. Por isso que eu sempre falo, analisa antes do projeto, entende o que está acontecendo para você não ter problema. Eu já tive um e depois desse eu nunca mais tive, porque é um negócio complicado, né? Você trabalhar, você gastar horas e depois ter que fazer reembolso. Então sempre analisa o projeto. Você tem 24 horas, se eu não me engano, aqui na Horda Rocana, para tu cancelar um projeto, sem nenhum problema. O meu erro foi que eu passei mais de 24 horas para fazer isso. Eu desenvolvi e depois que eu percebi que eu não dava, entendeu? Então, tenta entender o projeto o máximo de detalhes possível antes de você iniciar, ou depois que você fechou com o cliente, naquelas 24 horas, você pode entender. Porque tem muito cliente que ele é afobado para fechar. Se você não fechar na hora, você perde. Então você pode fechar, porém, você vai ter 24 horas para analisar aquele projeto com detalhes e para cancelar. Se você cancelar esse projeto em 24 horas, não pega nada. Ele vai simplesmente sumir e nem vai contar para nada. Então, analisa o projeto com calma, entende a base de dados, entende o que o cliente está pedindo. Porque se você não fizer isso, você pode ter algum problema. Tem bastante coisa, né, pessoal? Essa parte de freelance em si. É um universo gigante, né? Então você imagina aqui, só de freela eu peguei 59 aqui. Só no Arcana, né? A gente tem várias plataformas de freelance. Ó. A gente tem 99 Freelas. Pra quem trabalha com RBI que é bom também. Na minha época ela não era tão boa, mas agora ela tá vindo forte.
bastante projeto ali. Na época que eu atuava, tinha. Aqui aparece os freelance, mas eu não quero ver profissional, eu quero ver projetos. Você pesquisa Power BI, aí tem relatórios gerenciais, bastante coisa em relação ao Power BI. Na minha época que eu atuava aqui, geralmente as pessoas colocavam no Orkana e depois colocavam na Nine Freelance. Porém, agora eu tô vendo bastante projetos diferentes. Eu olho com frequência, eu compartilho muita coisa ali no Instagram, né, sobre projetos. Então, eu não trabalho mais em projetos freelance, mas eu sempre tô acompanhando para ver ali quanto que a galera tá cobrando e passar essas dicas para vocês, né? Então, essas duas são as principais plataformas. A gente tem a Freelancer também, 20 pila, tem várias plataformas. Te recomendo foca em duas primeiro. Porque se você tiver, imagina, você tem 5 plataformas, você vai conseguir olhar toda hora para mandar proposta? Não vai. Você tem que olhar com frequência, você tem que estar olhando aqui várias vezes ao dia para RBI. Olhar, ver se é um projeto novo, se estivesse chamando a proposta. Porque quanto mais próximo ao horário que o cliente publicou a proposta, você enviar publicou o projeto, né? Você enviar a sua proposta, maior é a chance dele olhar a sua proposta e fechar com você. Eu sempre uso essa estratégia, um envio massivo de proposta mesmo. Eu sugiro até vocês deixarem esse link aqui no favorito de vocês. Eu usava sempre. Power BI e Dashboard. Às vezes, dá pra pegar alguns projetos que o cliente não utiliza o termo Power BI, utiliza só Dashboard. Então, pode usar os três. Se você entende de Excel também, de Excel também, tem bastante coisa aqui no Excel. Eu, no início ali, eu peguei bastante projeto em Excel, depois eu... Antes do Power BI ficar popular, né? Então, depois eu migrei só para Power BI e fazia só projeto de Power BI. Que é mais rentável e dá bem menos de trabalho. Então, uma pausinha para água. Então, pessoal, se você domina, mas foca, né? Excel e Power BI, dá pra pegar bastante coisa. Aqui aparece bastante projeto para galera de TI também. Desenvolvedor, né? Então, trabalha. Se você tem habilidades em design também, dá pra você pegar projetos aqui. Tem bastante coisa. Então, o foco aqui vai ser Power BI, né? Deixa sempre salvo. Power BI, Dashboard de Excel no seu favorito. Faz a mesma coisa aqui com o 99 Freelance, que vai ser sucesso. Eu sempre olhava nos dois e enviava pros dois. Pra ter um spoiler sem querer, vamos lá. Agora a gente tem um projeto que a gente vai trabalhar, pessoal. Já deu um overview, né? Bastante informação aqui pra gente sobre o Orkana. É claro que tem muito mais conteúdo, tem muita mais informação aqui. Tem bastante coisa, né? Eu trabalhei, fiz freela e consultoria há mais de 5 anos, né? Então, tem muita coisa aqui para vocês, não daria pra passar só em uma maratona. Porém, daqui, as principais informações que eu consegui passar, precisam aprender também sobre precificação. Eu vou compartilhando no Instagram muita coisa sobre precificação de projeto, porque uma precificação de um projeto bem feito garante que você feche o projeto. Tem a forma de você enviar seu portfólio. Eu vou mostrar como é que eu enviava o meu. Deu muito certo, mas tem outras formas também de você enviar de formas melhores. A gente vai abordar tudo isso aqui ao longo dessa maratona. Então vamos lá, pessoal. Esse seria o projeto em questão. Um projetinho aí de R$ 625. Recebimento líquido aí de 500 pilas. Foi um projeto rápido, então se esquentão aqui deu uma moral boa. E foi rápido, pessoal. Você tem que pensar sempre nisso. Freelancer, ele trabalha com volume de projeto. Consultor, ele trabalha com ticket médio alto. Por exemplo, na época que eu fazia consultoria, eu nunca aceitaria um projeto de R$ 625. Os projetos começavam sempre em 2.000, 3.000, 7, 8 e assim vai. Porque um consultor ele tem outras responsabilidades. Por exemplo, um freelance. Cara, tu entregou o projeto, o cliente deu aceite. Tecnicamente, acabou a tua obrigação. Tu não precisa nem mais precisa fazer mais nada, nem responder o cliente, teoricamente, se você quiser. Porém, responda os seus clientes, tá? Sua obrigação se encerra quando o cliente aceita a entrega. Então, aceitou a entrega, acabou. Consultor não, consultor você dá garantia, você dá um apoio maior, você é um profissional mais experiente também, então, se é mais caro, naturalmente você vai ser mais caro. Suas obrigações são muito maiores. Você emite nota fiscal, na maioria dos casos, você tem um contrato de prestação de serviço, confidencialidade, então tem muita coisa. E um freelance não tem, então por isso você cobra bem mais caro. Então, vamos lá. Aqui, como eu enviava o projeto, eu vou abrir esse linkzinho no YouTube. Aqui tem bastante vídeo, ó. Deixa eu pegar um projeto bem. Eu tirei, né? Aqui tinha bastante projetos que eu deixei, acho que tá não listado. Tem planilha de Excel, tem dashboard já. Teste integrado, dá pra várias APIs diferentes. Esse aqui era um modelo para livraria, deixa só passar o anúncio. Vocês estão vendo no YouTube dentro do YouTube, mas
Só passar aqui. É um design bem simples, se você olhar. Só tem um background e plano de fundo, pessoal. Vocês têm que ver os projetos que eu... No início, não tem como. Você não vai começar bom, não adianta. Vai ter que ter prática. Então, um projeto que eu jamais faria hoje, né? Projetos com um tipo desse layout. Você vê que isso é bem simples, ó. Uma barra lateral e os cards em cinza. Porém, o importante aqui é o cliente ficar satisfeito, né? Tem bastante coisa, ó. Tem esse aqui também. Aí, esse aqui eu vou mostrar o link para vocês direto aqui, ó. Eu vi esse link para esse cliente aqui. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, né? Aqui é aquele mesmo textinho padrão de sempre, ó. Boa tarde, tudo bem? Eu faço projeto. Passei o linkzinho do YouTube. Não é mais permitido mandar link do YouTube, tá? Então, por isso que a gente tem outras formas. Se você mandar link no YouTube, a plataforma pode suspender a tua conta. Eu sempre mandei, era permitido, mas no final ali a Workana não permitia mais. Porque, de fato, né, o cliente ele tem como entrar em contato com você por fora da plataforma. E isso tira toda a garantia que a Workana dá sobre o projeto. E você poderia fechar com o cliente também sem intermediação deles e sem perder esses 20%. Então, por isso que ele não permite fazer isso. Então, nunca envie proposta desse estilo. Nesse estilo não pode mais. Então, eu espero isso num site. Pode te hospedar no site seus vídeos se quiser. Ou mandar os links do próprio dashboard. Ou mandar um portfólio no Behance. Tem bastante coisa ali. Tipo, vou abordar depois com mais detalhes essa parte de portfólio. E lá no Instagram também eu sempre falo sobre portfólio, então. Mas não envie link do YouTube mais, não é mais permitido. Mas eu enviava porque era permitido. Vambora, segue o baile. Eu mandei, aí o cliente pegou, falou, belezinha, conversa vai, conversa vem. E o cliente gostou, tá, pessoal? Isso aqui era bonito na época. Hoje já é um visual normal, né, em si. Então, vamos lá. O cara olhou o vídeo, gostou. Aí eu peguei e falei, tô trabalhando num projeto mais recente, vou te mandar o link pra você visualizar. Eu mandei o link, eu não tinha do link, mas depois mandei. Vai carregar o projeto. Dimensionar bem aqui. É um projeto simples. Se eu olhar, não tem nada difícil, nada complexo aqui, né? É uma tela de fundo preta, basicamente, e os cards com azul. Então, hoje eu olho vários erros aqui, ó, que eu não tinha tanta percepção. O espaçamento dos cards, por exemplo, não estão uniformes. Os visuais, todos com a mesma cor. O filtro ele não está recolhido. Aqui a data, então, a disposição dela não está correta. Aqui eu botaria, talvez alinharia aqui, colocaria uma logo, separaria essa seção. Tem bastante coisa aqui que eu otimizaria, né, se eu fosse desenvolver o projeto hoje. Tem, ó, a contagem de IDs, tem bastante coisinha aqui, né? Porém, naquela época, esse era o meu nível, né? Então, era isso. Isso era bom, era o que eu entregava, era de entregar de melhor, né? O importante, pessoal, você não é você ter o melhor dashboard. Você nunca vai ter o melhor de todos, nunca. Porque tem N pessoas, sempre vai ter alguém que faz algo melhor do que você. Porém, o importante é vocês focarem em entregar o melhor que vocês podem sempre. Na época, todos os projetos que eu entreguei eram os melhores que eu podia. Era isso que eu dominava. Então, se preocupe sempre em fazer o seu melhor. Se você fizer sempre o seu melhor, você pode ter certeza que você vai agradar seus clientes. Não fica se comparando, porque pessoa X, Y, Z faz assim, faz assado. Foca em dar o teu melhor, sempre continuar aprendendo, né? Porque por mais que eu tivesse um bom retorno financeiro com esses projetos, se eu tivesse falado, pô, isso aqui é meu auge, tivesse parado nisso, eu não teria evoluído, não chegaria onde eu cheguei. Então, sempre, pensamento constante de evolução, aprender e continuar aprendendo. É isso que vai te deixar, vai te transformar a ser o melhor do que você foi ontem, né? Nada de ficar querendo competir com os outros, ser melhor que ninguém. Tem que ser sempre melhor do que você. Então, eu sempre olhei muito para esses projetos antigos meus, olhar crítico, né? Vendo onde eu podia corrigir, ó. Aqui tá colado também, tem bastante pontos de melhoria, mas isso é bom, sinal que teve uma evolução. Foi um projetinho bacana de entregar, foi um projeto de consultoria, mas aqui tá com, perdão, de freelance aqui na própria Orkana, e aqui uma base de dados fictícia, né, de uma empresa de ordem. Eles tinham um software, né, na verdade, de manutenção de ordem de serviço, e esse dashboard ele ficava embedado dentro do próprio sistema, então um projeto bem interessante para trabalhar. Aqui, essa tela de fundo era a mesma tela do sistema, por isso que ele é preto assim, e mantendo a identidade do cliente. Foi um projeto bem bacana. E o cliente teve bons resultados com ele também. Então, é isso que importa, pessoal. Lembra, Business Intelligence é você entregar informação para o negócio, né? Para gerar insights e tomada de decisão assertiva. O dashboard ele entrega exatamente isso. Então, um bom dashboard é que entrega informação. Então, vamos lá, voltando ao nosso projeto. Aí o cliente, esse aqui foi um cliente muito bom. Ele tinha já um modelinho dele aqui, ó,
PDF do que ele queria. Lá no portfólio vocês viram o projeto rosa aqui. O projeto que eu enviei, que ele se tornou, na verdade, ó. Vou abrir aqui para vocês. Tá vendo esse projeto aqui? Foi o projeto que foi entregue, pessoal, na época. Então, se você tem a noção de quanto que valia 625 reais no meu tempo, era isso aqui na época. Mas foi um projeto bem bacana de trabalhar, tá? Ele trazia as informações que o cliente precisava de uma forma limpa. Deixa eu ver se eu tenho o link dele. Ah, não tem mais o link aqui. Ó, a paleta de cores, melhorei bastante coisa aqui. Porém, foi um dashboard que cumpriu o seu papel. Lembra, é sempre aquele assunto de sempre entregar seu melhor, né? Aqui estava bem relacionado ao que o cliente tinha passado. Então, você vê a mesma estrutura, a mesma pegada. E o cliente tinha um design mais limpo ali, né? Nessa pegada que a gente entregou. Então, vamos lá, vamos avançar. Aí veio aquele projetinho. Aí falou, gostei. Aí o cliente mandou a descrição do projeto, eu analisei. Vi o arquivo. Mandei aqui, ó, gostei do dia que você mandou. Já consigo ter uma noção muito boa do projeto. Tá muito dentro do que eu gosto de trabalhar. Então, importante é você fazer o que você gosta, né? O cliente pegou, mandou show, excelente. Ele trabalha muito em interface, por isso que ele fez assim, isso aqui. Provavelmente deve ter feito no Figma, né? Então, vamos lá. Mandou desenhado. Deixa eu ver. Eu falei que ajuda bastante. Aí agora tá falando sobre o projeto em si. Os dados vêm de uma integração de serviço online. Os dados, pessoal, eles vinham de uma fonte de dados chamado Asana. Asana é um CRM, né? Onde você consegue gerenciar propostas e a tua equipe. Então, já é uma integração nativa do Power BI. Então, os dados vêm como se fosse uma planilha, só conectando no conector, né? E atualização online, porque já fiquei em nuvem. Aí ele perguntou o prazo. Eu expliquei como é que eu trabalho, ó, para quem quiser pegar mais dicas, ó. O desenvolvimento pode ser acompanhado pelo Trello, eu coloco todas as atividades feitas e compartilho o link do Power BI. Parei acompanhando. Eu criava um quadro por cliente lá no Trello, para o cliente acompanhar, né, a evolução do projeto. Então, isso é bem interessante. Deu um prazo aqui de 7 dias, mas eu entreguei bem antes, acho que entreguei em 2 dias isso aqui. No máximo 2 dias. Na época eu trabalhava e fazia freelance ao mesmo tempo, então se eu não trabalhasse, fizesse só freelance, eu tinha entregado no mesmo dia. O cliente, eu peguei, né, desci o prazo ainda, desci para 3 dias, mas eu entreguei bem antes, ó. Aí o cliente tinha os dados, um Power BI vazio com os dados carregados. Esse Power BI eu não vou poder abrir, né, porque tem os dados do cliente, bastante informações dos funcionários, de coisas. Porém, eu tenho o mesmo modelo no Excel aqui para vocês verem. Aí ele mandou aqui, o Power BI estava de fato vazio mesmo, não tinha nada. Só as tabelas carregadas ali do Asana já. Não precisamos passar a conta, né? Então, aí o cliente pegou e falou, ó, cara, dando certo, temos bastante projetos fixos pela frente. Uma agência de marketing, tá? Essa aqui. Peguei, falei que gostava de trabalhar em projetos assim, bababá. Abri o arquivo, fiz uma análise da base de dados dessa vez, não cometi aquele erro. Pedi o e-mail do cliente, que tá aqui embaixo, eu vou passar rapidão. Pedi o e-mail, ele me passou o e-mail, coloquei no quadro do Trello. Então, para o cliente poder acompanhar. E aqui a conversa foi toda por lá. Como o cliente já havia pago o projeto, você pode pegar e trocar contato, tá? Se o cliente não passar, você não pode. Aí eu finalizei, aí o cliente aceitou, o assunto morreu porque eu tava conversando com ele no WhatsApp já e lá no Trello. Aí aqui ele veio, ele gostou tanto do que foi entregue, pessoal, que ele já veio com outro projeto para passar o orçamento. Aqui que é interessante, ó, as fontes de dados. Google Analytics, CRM de vendas via API, ela entrega os dados em formato JSON. Cadê? Basicamente isso. Aí, a API em questão é o Pipedrive, se eu não me recordo, acho que é Pipedrive sim, acho que ele fala aqui um pouco mais para baixo, né? Então, basicamente, o CRM tinha uma API bem robusta, ele conseguia criar as queries para pegar a tabela. Isso que eu falo na importância de aprender a API, pessoal. Se você não quer ficar perdendo o projeto, aqui se eu não dominasse a API, eu não poderia pegar o segundo projeto do cliente. Então, como eu já dominava a API, eu tinha capacidade técnica para poder absorver esse projeto aqui.
Então, sempre, a pessoa que trabalha hoje com Power BI na área de dados precisa saber integrar com a API. Então, bote sempre isso em mente. E veio do Analytics, aí eu analisei propostas, avançamos. Não vou entrar nesse mérito aqui, porém, aqui eram as fontes, ó, Asana, Analytics, CRM. Quem me passou aqui, ó. Deixa eu ver. Queria só ver o nome do CRM para vocês. Pipedrive, Pipedrive é o CRM. Aqui é a documentação da API. E aqui a gente avançou no projeto. Porém, foi um outro projeto. Vamos focar no projeto em questão, que é esse aqui. Então, como é que funciona, né, o projeto? A gente conversa com o cliente, avança na negociação, entende a necessidade do cliente, a gente tenta colher o máximo de informação possível. Quando o cliente manda um modelo desse aqui, pessoal, é um sonho. E é tudo que você precisa para resolver o projeto. Porém, às vezes o cliente ele não sabe o que quer. Isso acontece muito. Se o cliente não sabe o que ele quer, cabe a você a guiar o cliente na escolha, né? Guiar o cliente nessa jornada. A tua experiência vai ajudar muito. Quanto mais projeto você atuar, mais você vai ter essa capacidade de guiar o cliente ali no caminho. Porque se ele não sabe o que ele quer, pode acontecer. Isso acontece mais em consultoria, tá? Aqui o freelancer, o cara já tem em mente mais ou menos o que ele quer. Na consultoria ele só tem um problema e precisa de alguém que resolva. Você precisa entender qual é o problema. Primeiro, você entende o problema e fala, cara, o que acontece hoje na operação que você não acompanha? Você vai falar, eu não consigo saber o quanto meus vendedores estão vendendo de forma fácil, algo do tipo. Você, beleza, você já tem o que precisa ser resolvido. Você vai precisar buscar agora com ele o quê? Quem vai visualizar esse relatório? Se vai ser um dashboard que você vai criar ou vai ser um relatório? Se for um dashboard, qual é o público-alvo? Vai ter visão só gerencial? Vai ter visão operacional? O que vai ser feito? Se for visão gerencial, beleza. Se for visão operacional, já é outra história. São outros níveis de indicadores, né? Você precisa de uma granularidade maior dos dados. E você vai perguntar, a análise vai ser feita dia a dia, mês a mês, você saber até onde você pode descer no nível de data, né? Então, sempre faça as perguntas, tem que saber fazer as perguntas certas e guiar o cliente, porque às vezes o cliente não faz ideia do que ele tem, não vão ser todos os projetos que vem bonitinho assim. Quando não vier, você sabe mais ou menos as perguntas que você precisa fazer. E num projeto de consultoria eu sempre entrevistava também os outros stakeholders, todo mundo estava envolvido naquele projeto, para entender o que cada um precisava ver ali. Por isso que eu falo, um projeto de consultoria é um projeto mais caro, que exige mais etapas, mais reuniões, uma atenção e uma disponibilidade maior também do profissional. Se você não tem tempo para fazer essas coisas, faz freela. Freela vai ser melhor porque geralmente você não faz nada disso, né? Freela pegou a descrição do projeto, executou, entregou e bora para o próximo. Um consultor não. Um consultor você precisa fazer reuniões, entender qual é o dono do negócio e resolver, né? Você está sendo pago para resolver problemas. Aqui você é pago para resolver problemas, mas esses problemas mais simples de resolver, porque o cliente ele já entende que ele precisa, ele só não sabe executar, ou às vezes ele sabe e não tem tempo. Então, eu mesmo já contratei várias vezes freelance para fazer projetos, já para fazer site, fazer logo, várias coisas. Então, um e-book, que é um case maneiro que eu vou trazer lá no Power Freelance também, que não deu certo, mas assunto para outra hora. Então, vamos lá, pessoal. Já temos aqui os dados em mãos, temos o modelo de dados e temos a planilha. Lembra ali que o cliente enviou o arquivo do Power BI? Eu falei que eu não podia abrir por causa dos dados, que já está com dados sensíveis. Eu tenho esses mesmos dados aqui, porém tratados. Essa aqui era a base de dados, ó. Aqui a gente tem. Vamos pegar, vamos comparar, né? Pra gente, o que a gente precisa entender? Se as informações que a gente tem na planilha são as que ele precisa. Então, o projeto é para ele ver as atividades das franquias e por cliente. Então, a gente tem até um nível maior de granularidade na conversa com o cliente. Foi interessante trazer isso para o usuário também. Então, ele não tinha passado aqui no briefing do projeto, porém foi interessante. Então, já coloque em mente que a gente vai precisar trazer para o usuário também. Então, vamos lá. Aqui, vamos fazer uma análise exploratória, entender o que está aqui. Aqui Task ID, ou seja, cada linha dessa corresponde a uma tarefa. Se vocês olharem, o valor não se repete. Então, beleza. Usuário ID, então aqui a gente tem o ID do usuário. Note que aqui tem um ID também, o nome e a franquia que esse usuário está alocado. Então, a informação de usuário e franquias a gente já tem. Tem a tarefa,
data da criação, a data que a tarefa foi completada, né? Criação, tem um tipo de tarefa, deixa eu olhar, tem bastante coisinha. Vou filtrar aqui. Default, milestone, então não é relevante pra gente. Tem a seção, né, onde essa tarefa tá, sem backlog se tá feito. Aqui ele fala se a tarefa foi entregue ou não. 0 para não entregue e 1 para entregue, se é true e false. Ó, tem cliente ID aqui. E aqui não tem o cliente. Então o que a gente tem que fazer? Pensa comigo, pessoal. Pedir a tabela de ID para esse cliente. Você tem um ID, ó, tem vários clientes aqui. E se você precisa trazer o nome do cliente na tarefa, você vai precisar pedir essa relação de ID para ele. Então já é uma tarefinha de casa aí para vocês pedirem para o cliente. Então vamos lá. Aqui a gente tem a tarefa pendente, se está pendente, se não está. Então se ela está entregue, ela não está pendente. Se ela está pendente, porque ela não está entregue. Então aqui se a tarefa está atrasada, é interessante, ó. Praticamente todas atrasadas. O status, o nome do status. A gente tem duas formas aqui, se a gente analisar, né? De trazer as tarefas pendentes e concluídas. Por aqui ou por aqui. Então, vamos pegar a primeira opção. Aqui temos o ID do cliente. Beleza, a sessão. Quando a tarefa foi completa, quando a tarefa foi criada. A gente consegue trazer alguns indicadores de inteligência também, ó. A gente consegue trazer um tempo médio de conclusão de tarefas. Vai fazer bastante coisa, pessoal. Tem muita informação de qualidade para a gente trazer aqui nessa base de dados. Então, uma pausinha para água. Então, vamos lá. O que a gente precisaria, né? Olhando, já pensando ali no Power BI. Relacionar esse ID, né? Com esse ID usuário. Para quem não entende nada de Power BI, fica tranquilo que já fazer isso na prática. Então, estou mais contextualizando para vocês entenderem o que a gente precisa fazer. Eu sempre faço esse planejamento antes de começar a desenvolver. Fazendo isso, a gente tem qualquer informação. Tem índice de tarefas concluídas por usuário, por franquia. Tem quantidade de tarefas em cada seção, por usuário e por franquia também. Então, quantidade infinita aqui de informações que a gente tem, pessoal. Então, usuários é suficiente. O que a gente vai precisar pedir para esse nosso cliente? É a tabela de IDs. Ou seja, uma tabela exatamente igual a essa, com os IDs do cliente. Então, vou solicitar isso para o nosso cliente. E quando a gente for trabalhar com essa informação, eu já deixo ela disponibilizada aqui pra gente. Isso vai acontecer muito no cenário real. Então você tem que sempre fazer um mapeamento e ver quais informações você precisa. Porque você imagina, se essa tabela não existe, só tem um ID que não existe esse cliente. O que você vai fazer? Você não vai ter como entregar o projeto. Então, você vai lá no cliente, chama ele, fala. Aqui, por exemplo, né, o Flávio falou, Flávio, temos uma questão. Aqui na base de dados que você me enviou, não tem uma tabela com os clientes relacionados. Então, eu preciso de uma tabelinha que tem o ID e o nome do cliente, né? Uma tabela dimensão, que seria esse carinha aqui, exatamente igual aqui de usuários. Aí ele vai te falar se tem, se não tem, se tiver ele já vai te mandar. Então sempre faça isso, analisa, vê se tem as informações que o cliente precisa. E você imagina, se a gente não tivesse, né, como trazer essa informação de cliente, a gente não poderia ver essas duas informações aqui que são extremamente preciosas para ele. Então, sempre faça essa análise exploratória, entenda o que tem, o que não tem e já reporta para o cliente. Já perdi projetos assim, teve um projeto de uma API em específico, eu não dominava tanto esse assunto de APIs, né? Foi bem no início ali, quando eu estava aprendendo APIs. O cliente precisava trazer produtos de uma determinada API. Só que na API ele não retorna produtos, ele só retorna o pedido, o nome do cliente, qual foi o valor e quantos produtos foram vendidos, mas não retorna quais produtos foram vendidos. Sim, é um absurdo, porém essa API faz isso, e é um grande RP. Então o que aconteceu? Gastei horas e horas e horas e dias ali tentando resolver o problema, só que não existia essa informação na API. Mandei mensagem para um sistema pedindo ajuda, mas nada. Passei a informação para o cliente que não tinha, o cliente não ficou satisfeito, por quê? Eu tinha falado tinha falado no início que dava, e o cliente não era especialista. Ele não é obrigado a saber o que tem na API. Quem é obrigado é a gente sendo contratado. Então, uma análise mal feita te gera problemas. Em resumo,
era um cliente recorrente. Eu não fechei mais projetos com ele. Tive que fazer o reembolso do projeto, que ele cobrava 50% do cara no início, né? 50% para concluir, quando eu fazia por fora da plataforma. Por uma coisa que eu poderia ter evitado, só ia ter feito essa análise bem simples da base de dados. Então, sempre entenda, lembra das perguntas que eu te ensinei lá no início para vocês, né? O que vocês precisam perguntar para o cliente? Qual o problema que ele precisa resolver e quais são as pessoas que vão visualizar isso. Com essas perguntas, você já consegue matar boa parte dos problemas, né? E faça um esboço. Se você não tem. Se o cliente não fez um esboço para o seu projeto, você pode fazer um esboço, está fazendo no próprio Figma, e mandar para ele você validar, né? Antes de começar a desenvolver. Então, turma, é bastante coisa freelance que a gente poderia ficar a noite toda falando disso. Vamos avançar, né? A gente tem bastante coisa para a gente tratar hoje. Lembrando, né, esse cronograma do nosso primeiro vídeo, ó, na verdade, né? Exploramos o universo de freelance, já conversamos bastante sobre isso, né? Temos aqui análise. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar no próprio chat, tá? Eu vou respondendo assim que for dando. Então, vamos lá. Fizemos análise de projeto, preço cobrado, como que eu enviei, por que eu cobrei aquilo, né? Análise do modelo do projeto enviado para o cliente, analisamos esse modelo, né? Analisamos a base de dados, já validamos a base de dados. Vamos, ó, a base está ok, porém falta essa informaçãozinha aqui do cliente. Então, parcialmente validada, nosso cliente ele vai mandar para a gente, né? Essa tabelinha, se ele tiver, se não tiver, ele vai mandar o retorno. E agora, o que falta a gente fazer? Criação do design do projeto de acordo com o modelo do cliente. Ou seja, a gente tem essas informações que o cliente precisa, a gente vai criar o design do projeto. Então, o design vai ser feito no Figma, então para quem não entende nada de Figma, fica tranquilo que vai fazer uma introdução bem rápida e depois a gente vai pegar um projeto já com base para a gente poder fazer as alterações. Então, pessoal, vamos dar uma pausinha de 10 minutos, beber água, ir no banheiro, voltar descansado, renovado, que a gente pega nessa segunda parte da aula de hoje, né? E avança aí criando esse design para esse projeto aqui, né? Do zero ali no Figma. Vamos fazer um overview para contextualizar primeiro e vamos para o nosso projeto, nosso design de início ali. Então, daqui a 10 minutos, pessoal.
Fala pessoal, bora dar continuidade, né, à nossa aula. Na segunda parte, né, depois dessa pausinha de 10 minutos, nós vamos agora criar o design desse dashboard. O que eu vou falar para vocês aí que vão estar criando design junto comigo? Não faz agora, assiste eu fazendo primeiro, que eu vou fazer explicando, dando várias dicas ali importantes. Depois você pega a gravação, né, o conteúdo vai ficar gravado, vai ficar disponível somente até amanhã. Então, sempre vai ser assim, né? Hoje, na segunda-feira, vai ficar de 8, que é o momento que está sendo liberado, até às 8 de amanhã, para vocês poderem ter um tempo para assistir e reassistir. Claro que já são as 9 e pouco, então quase 9 horas, né? Então não teria tempo para vocês assistirem novamente hoje, né? Então, eu sugiro, assista, depois assiste sem fazer nada, só prestando atenção na explicação, tentando entender os conceitos, tudo que eu tô passando. Depois vocês peguem e reassistem fazendo junto comigo. Acho que a melhor forma de você fixar o aprendizado, eu sempre sugiro fazer assim. E se você fizer junto comigo, você não vai conseguir prestar atenção nas coisas que eu tô passando e no que eu tô explicando. Então, foca sempre assim, assiste primeiro, pode ficar à vontade para ir perguntando no chat, a gente vai respondendo, qualquer dúvida que você tiver. E vai assistindo. Depois você assiste o replay ali, só fazendo junto comigo. Então, beleza, pessoal. O design do nosso dashboard a gente vai fazer no Figma. Por que a gente vai fazer no Figma? O Figma é melhor do que o PowerPoint, por isso. Brincadeira. Pessoal, o Figma, de fato, ele, na minha opinião, ele é melhor do PowerPoint, do que o PowerPoint para criar o design dos dashboards por alguns motivos. A biblioteca do Figma da comunidade é gigante, então você tem muito recurso pronto ali que você consegue reaproveitar. Isso dá uma atração absurda. Tem uma infinidade de plugins para você poder usar nos seus backgrounds, né? Teria plugins, tem plugin de ícone, plugin de paleta de cor, você não precisa usar nenhuma ferramenta externa. Tudo que você precisa já está dentro do Figma. Então isso é absurdo. Lá eu fazia muito design no PowerPoint antigamente, só que tudo que eu precisava ficar entrando em plataformas, né? Plataforma de plano de fundo, plataforma de paleta de cor, plataforma de ícone, para trazer esses elementos para dentro do PowerPoint. Então dá um trabalho absurdo. Isso já é tudo nativo do Figma. Vamos lá, vamos apresentar o Figma para quem ainda não conhece. Eita, agora vai. Figma, pronto. Meu teclado tá de lado aí eu digito tudo pro lado. Esse aqui é o Figma. São alguns designs aí que a gente fez lá no Power Freelas, nosso curso completo. Falando em Power Freelas, pessoal, vamos pegar um gancho aqui só para explicar para vocês algumas coisas ali sobre o Power Freelas, né? E na sequência a gente volta aqui. Vai ser bem rápido, tá? Não vai ser nada chato, massivo, tentando vender nada. Quero explicar algumas coisas interessantes para vocês. Aqui no Power Freelas, a gente aprende algumas coisas bem interessantes. APIs, essas são todas as APIs que a gente trabalha. Então, você tem dicas ali de todas elas, né? De como aqui tem um convite para maratona, porém, você está assistindo, você já aceitou esse convite. Então, vamos lá. Aqui são todas as APIs com dicas, por exemplo, do Bling, da Home, Tiny, gestão clique, extrai Google do dados do Google Ads, Google Analytics, Facebook também. Então, tem bastante coisa que a gente traz dados para cá, pro Power BI, né? A gente consegue conectar e trazer os dados. Eu sempre dou bastante dicas para vocês. Eu atuei em todas essas fontes de dados em projetos de consultoria e em bastante projetos. Então, tem muita propriedade ali para falar sobre isso, né? Eu entendo ali os erros mais frequentes que acontecem. São algumas APIs complicadas que dá bastante erro na atualização. A gente precisa contornar através de algumas regras. Então, isso aqui eu passo muito isso aqui lá no nosso curso completo. Aqui tem um videozinho de apresentação, que sou eu mesmo falando, apresentando para vocês, porém eu mesmo vou apresentar agora. Aqui um pouco de quem sou eu, você já viu essa sessão 1000 vezes ali, né? Que ele já está na maratona também. Qual o foco desse curso, pessoal? Nosso curso completo, né? Se você não sabe nada de Power BI, mas tem interesse pela área, perfeito, é um curso perfeito. Eu abordo do zero até o nível avançado, Ultra Power ali. Então, você vai aprender tudo que você precisa saber para se destacar. Aqui, por exemplo, ninguém explica hoje, né? APIs com propriedade. A gente nem tem curso de APIs. Então, eu tenho que trazer isso para vocês. De APIs que eu já trabalhei, APIs muito comuns de trabalhar. Que é um exemplo bem simples hoje. O Homem, por exemplo. A Homem ele possui mais de 100 mil clientes no Brasil. Então, eles não possuem nenhum BI nativo, né, em si. E o cliente
tem muitos clientes que utilizam e precisam criar seus próprios relatórios, que não estão disponíveis em nenhum desses RPs. Então é aí que a gente entra. Eu já fiz bastante projeto, mas bastante projeto com API, e pode ter certeza que é um diferencial absurdo. Quando o cliente coloca aqui API no projeto, pessoal, ninguém envia praticamente. Assim, pouca gente tem propriedade sobre APIs, né? Então, é um diferencial absurdo quando você domina a API. Então, por isso que eu sempre falo, estuda API, é extremamente importante. Aqui na maratona, você vai aprender muita coisa, com certeza, e de gratuito. E você vai poder ver o valor, né? Você vai estar tendo entender o valor que eu entrego nesse conteúdo gratuito e o que eu vou entregar aqui, né? Nesse nosso curso completo. São mais de 100 aulas, de 15 módulos, é bastante coisa. Na verdade, eu pulei uma partezinha aqui, né? Vamos lá, aqui, ó, o segundo foco. Você já fez N curso de Power BI, mas até agora não conseguiu aquela vaga de emprego? Para você também. Eu entendo que tem muito curso que ensina de uma metodologia errada. Por exemplo, ensina a usar o Power BI, mas você não aprende a aplicar cenários reais. Aí você chega numa entrevista de emprego e faz um case, por exemplo, e não passa. Por quê? Você não sabe ler um projeto. Você não sabe fazer as perguntas certas, você não sabe apresentar esse projeto. Então, esse erro acontece muito, eu vejo muito isso. Aqui em breve aqui a gente vai ter um case meu que eu realizei para entrar numa determinada empresa. Eu vou explicar isso para vocês depois. Mas tem um case prático meu de entrevista de emprego mesmo, eu dando todos os detalhes do que aconteceu, por que eu fiz daquele, por que eu trouxe a análise daquela forma, o que eu identifiquei na base de dados, como eu corrigi, tem bastante coisa. Tem a galera aqui, ó, que quer faturar com Power BI, se domina o Power BI, mas não sabe como prospectar clientes. Tem muita coisa ali, a gente tem um módulo inteiro, 2 módulos na verdade, né? Falando só sobre freelance. E consultoria também, a gente vai criar uma empresa do zero de consultoria. Você vai ser animal, pessoal, essa parte. Onde a gente vai escolher o nome, registrar domínio, criar site, fazer prospecção de cliente, modelo de proposta, modelo de contrato de confidencialidade, prestação de serviço. Tem muita coisa. Entregar as principais APIs do mercado, que a gente já abordou, né? Tem bastante coisa. E aqui a gente fala um pouquinho sobre os pilares, né? Primeiro, mentoria individual. A gente tem a mentoria que vai junto no pacote. Em breve eu passo mais informações disso também. Ou seja, você vai falar comigo individualmente, pessoal. Aqui a gente vai ter alguns encontros marcados, onde vai só eu e você conversar. Nada de muitas pessoas na sala, 2 pessoazinhas. Para entender ali seus objetivos e te dar um mapa ali do que você precisa fazer, né? A gente tem, como fosse alguns planos ali de ação para quem busca um freelance, para quem busca ser um consultor e para quem está buscando uma recolocação à primeira vaga. Com as tarefas que você precisa cumprir para poder atingir seu objetivo de forma fácil e rápida, né? É bem diferente, né, de você ter uma pessoa te mentorando, te dando as dicas do que você aprender sozinho. Tô passando aqui para vocês mais de 5 anos de experiência e você pegar em meses, então é absurdo. Se eu tivesse isso, eu teria decolado muito mais rápido, chegado muito mais longe em muito menos tempo. Então, é isso que eu tô trazendo para vocês. Segundo pilar, Power BI base, ou seja, se você não sabe nada, é aqui que você aprende. Vai aprender DAX, vai aprender M, vai aprender tudo que você precisa para dominar o Power BI com propriedade e projetos alinhados a cases. Lembra esse case que a gente está vendo aqui, que é o que a gente está fazendo? Os nossos projetos de Power BI base são assim, isso que é o bacana. Eu pego um projeto aqui do Workana, a gente analisa a conversa exatamente igual a gente está fazendo na maratona, cria o design igual a gente vai criar e aplica e entrega o projeto, exatamente da forma que a gente está fazendo aqui. Então, eu estou trazendo muita vivência para vocês prática, né? Então, vocês vão aprender. Para quem nunca teve contato nenhum, é a melhor coisa, é melhor agora. Para quem não tem segurança de atuar em projetos também, tá no lugar certo. Aqui a gente tem um terceiro pilar que é elevando o nível, né? Então, a gente dá um up ali na sua carreira, pessoal. Muita gente, qualquer pessoa, vamos falar assim, aprende Power BI. Isso é fato. É uma ferramenta simples e intuitiva de aprender. Porém, tem uns plays ali que pouca gente tem. Por exemplo, saber fazer um bom design no Figma. Um storytelling aplicado. Não adianta design bonito que não conta uma história. Vocês vão aprender. Não adianta fazer design bonito se não sabe integrar o Power BI com nenhuma fonte de dados. Vocês vão aprender as principais. Principalmente a API. Então, a gente tem design do zero. Vamos lá, tem bastante coisa aqui, ó. Storytelling. Vocês vão aprender principais KPIs também. Esse eu acho que é uma das partes que trazem um pouco de insegurança para quem está trazendo, porque não entendeu os indicadores de outras áreas. Vocês vão virar um especialista em KPIs e vão aprender a buscar indicadores de qualquer tipo de negócio, de financeiro, marketing, vendas. Então, os principais é que a gente vai aprender. E você vai aprender a executar projetos de freelance também. Vamos lá. Quarto pilar, freelance. E é tudo isso que a gente está fazendo.
A gente tem um módulo só sobre isso aqui que a gente explora com muito mais profundidade o Orkana. A gente tem detalhes de quase todos os projetos que tem aqui na minha conta. Analisa, eu explico ali a precificação, então uma estratégia bem bacana de precificar por itens ali. Eu te dou preços ali de quanto você pode cobrar por cada item, dependendo do seu nível. Então tem muita coisa, uma riqueza absurda nesse projeto de freelance. A gente nunca viu nada desse tipo aqui, isso aqui é algo inédito, igual eu tô fazendo aqui, né? A gente nunca viu ninguém fazendo isso, abrir a própria conta, né, pessoal? Aqui é Skin the Game. Se você fez, você mostra o que você fez e mostra como você fez. Isso vai ajudar muitas pessoas. E é isso que eu tento trazer para vocês, tudo que eu fiz e deu certo. Então, muita coisa sobre freelance. Quinto pilar, consultoria, pessoal. Aqui que o filho chora, mas não vê. Aqui já é um cara mais experiente, é um cara que já está dando aquele passo na carreira. O que você faz num projeto de freelance, num mês de projeto de freelance, você faz num projeto como consultor. Aqui nesse quarto módulo aqui eu mostro alguns contratos de consultoria que eu já fiz. Contrato de 8, 9, 7, 5. Então, falando em R$ 1.000, tá? 7 mil, 8 mil. Tem bastante projetos. Eu falo quando compensa e não compensa você pegar projetos. Eu já recusei projeto de 15 mil, por exemplo. Por quê? Porque era horrível para executar. O tempo que era demandar não era compensar. Então, eu te ensino a fazer essa análise. E tem muita coisa aqui, muita coisa. A gente vai criar uma empresa de consultoria do zero também, criando marca, criando tudo. Criamos aqui o sexto pilar. Seria emprego CLT/PJ. Eu te dou aquela ajuda ali para você conseguir aquele emprego. Te ensina a configurar o seu LinkedIn, como montar o seu portfólio, como você vai se comportar em cases, o que você deve apresentar num case, como você deve apresentar num case de entrevista, como você vai pesquisar aquelas vagas, como você vai ajustar seu LinkedIn para os recrutadores te convidarem para as vagas. Então, a gente faz ativo e passivo. Tem bastante coisa e módulos futuros. Aqui já tem SQL na ponta da agulha já, que é o próximo módulo que a gente vai aprender. Ele já vai estar saindo do forno. A gente vai aprender a fazer consultas de SQL de forma prática e objetiva. Lembrando, eu trabalho na prática com SQL todo dia, então vou ensinar o que você precisa aprender de forma objetiva, o que você usa no dia a dia, né? Tudo que eu trago para vocês aqui é coisa do dia a dia, são coisas reais. Nada de emenda de curso tradicional, né? Que você aprende 1000 coisas, você não lembra 10%, você não sabe usar o que precisa, na verdade você não vai lembrar, porque você viu tanta coisa. Então eu sempre filtro, eu faço esse filtro para vocês em tudo aqui, coisas práticas, coisas que se usam no dia a dia. Então, tem uma descriçãozinha também, a opinião de alguns alunos nossos da outra turma. Garantia, tem a precificação, vai estar disponível aqui em breve para vocês. Lembra aquele bônus que eu falei lá no início para vocês do curso? Então, tem uma relação com isso aqui também, então fica até a última aula. Lembrando aqui, ó, lá no finalzinho, tem um super bônus aqui para chegar até o final. Tem relação ao preço, vai ser algo só para quem assistiu a maratona. Se não participar da maratona, paciência, não vai ter acesso. Então, participa da maratona, você vai ter acesso a esse valor aqui que vai ser absurdo. Para tudo que entrega, hoje é uma barganha, um valor muito, muito abaixo, né, do que a gente poderia cobrar. Porém, o foco aqui é ajudar todo mundo e é uma relação ganha-ganha, né? Cobra um preço justo e entrega um conteúdo de alto nível para vocês. Então, pessoal, eu só queria fazer esse overview para vocês. Dúvidas ali sobre o curso completo? Pode mandar no chat, eu vou respondendo assim que der. A gente vai respondendo aqui, a equipe ajuda a responder também. E enquanto eu apresento, não vou conseguir parar para responder eu diretamente as dúvidas, porque nosso tempo é corrido, né? Então, mas eu vou respondendo direto no chat. Ou eu trago como as principais dúvidas na próxima aula também. Então, não deixe de mandar suas dúvidas ali, de forma geral, não só sobre o curso, tá? Lembrando, o foco aqui não é curso completo, o foco aqui é vocês aprenderem Power BI, aprenderem a fazer Figma e explorar esse mercado de freelance de forma gratuita. O curso completo é um bônus, então é um plus, né? O foco aqui é o conteúdo gratuito que a gente está passando. Aquela pausinha para água. Pronto. Vamos lá. Só voltando, né, aqui ao nosso conteúdo. Esse aqui é o nosso Figma. Eu vou abrir aqui no modo anônimo, para quem nunca viu. Ó, você tem todos os recursos, integrações. O Figma é uma ferramenta que cada dia que passa eu aprendo mais. É uma ferramenta que eu estudo quase diariamente. Tem muita coisa nova, tem muita coisa boa. Eu vou tomar um certo cuidado aqui para passar para vocês as coisas de uma forma que não confunda tanta a cabeça de vocês, tá? Então, vocês não vão ver o alto nível de cara, porque a gente poderia fazer componentes, tem muita coisa complexa aqui. O foco não é trazer coisas complexas. É pra trazer uma coisa, a gente sempre aborda isso em tudo. Vocês estão vendo que tudo que eu vou passar para vocês vai ser assim.
Vou pegar a coisa mais complexa que existe e transformar em coisas simples para vocês, para fique fácil de entender. Porque não adianta eu trazer cheio de termo técnico aqui se ninguém vai entender nada. O objetivo é todo mundo entender. Então, vamos lá. Você pode fazer o login com o seu e-mail do Google. Ó, continue com o Google. Eu fiz isso no meu, então você não precisa criar uma conta, né? Todo aquele trabalho de confirmar e-mail. Você pode fazer o login diretamente com a conta do Google aqui. Eu aconselho fazer assim. Quando você fizer o login, você vai cair aqui no Figma. Esse aqui são alguns dos projetos, né? Sabe quanto que a gente usa lá no Power Freelance, no curso completo, onde a gente faz todos os designs do zero, pessoal. Vamos lá, vou criar um arquivo qualquer aqui. Vou vir aqui, ó, Design File. Vou dar um novo para dar uma contextualização para vocês. Vamos lá. Isso aqui é um arquivo em branco, como vocês podem ver. A primeira coisa que a gente precisa fazer no Figma, quando a gente vai começar a criar o design, é inserir um frame. O frame é basicamente a área do nosso projeto. Quando você clica aqui em frame, ele já puxa aqui, ó, iMac, em desktop, né? Você clica em iMac, que é a mesma resolução do Power BI. Então, é essa aqui que a gente precisa, ó, 1280 por 620. Ele fica perfeito para a gente usar. Vocês viram que agora ele tem um espaço em branco e entrou aqui em Layers, né? Entrou um frame chamado iMac. Vou trocar esse cara aqui e vou chamar de plano de fundo, por exemplo. Beleza. Vamos lá. Esse é o nosso plano de fundo. A gente consegue inserir os elementos aqui, ó. Vamos lá, vamos inserir alguns cards. Vamos imaginar que isso aqui seria um card. Quero 4 cards, por exemplo. Aí aqui eu calculei mal o espaço, eu teria que fazer o quê? Reduzir o cara para caber os 4. Porém, tem uma forma mais fácil de fazer isso no Figma. Já vamos começar assim, ó. Ao invés de fazer esse manual, apagar todos, eu marco aqui mais ou menos. Eu vou trazer um plugin, eu vou mostrar como é que se instala esse plugin para vocês, ó. Selecionei, botei inserir um retângulo e estou clicando pro lado direito do mouse, vindo aqui em plugins, split shape, que é um plugin que já está instalado, vou mostrar como vocês fazem isso. Columns, vai ser 5 colunas, uma linha, e gutter, que seria o espaçamento. Eu vou botar 20 pixels, por exemplo. Olha a diferença, pessoal. Agora você imagina que a gente precisa aqui de um quadrante, ou seja, 4 espaços para a gente botar nossos gráficos. Mesma coisa, ó. Plugin, split shape, 2 colunas, 2 linhas. Split. Pronto, a gente já tem um plano de fundo pronto, turma. Absurdamente ridículo, né? A velocidade que a gente faz as coisas aqui no Figma. Se eu fosse fazer no PowerPoint, item por item, item por item, item por item, e eu não teria certeza que o espaçamento é uniforme. Aqui, se você clicar no elemento e apertar Alt no seu teclado e passar o mouse em outro elemento, você vê a distância que ele tem, ó. Olha que animal. Isso aqui é absurdo, ó. A gente consegue ver, por exemplo, que a gente não está a 20 pixels do final da página. E aqui, se a gente ver nesse, ó, vê que está 26, está desproporcional. Tem alguns macetes para a gente fazer isso. Então a gente consegue ter... Lembra ali alguns problemas que eu citei nesse projeto, por exemplo? Ó, espaçamento que não está uniforme. No PowerPoint é horrível fazer isso de forma rápida, né? Então aqui a gente faz muito rápido, pessoal, sem nenhuma dificuldade, ó. Já pronto o visual, espaçamento perfeito. Então, vocês precisariam instalar uns plugins, né? Para quem não tem um plugin, vamos lá, plugins. Find plugins. Aqui eu poderia pesquisar, né? Aqui a gente pode... Se vocês pesquisarem, Split Shape, apareceu o Split Shape aqui. Aqui eu já tenho ele, então seria só rodar, né? Agora, vou pegar um que eu não tenha pra gente pegar como exemplo. Vou botar chart aqui só. Ver se eu já tenho. Só tá aparecendo as que eu já... Ah, beleza. Da comunidade. Deixa eu clicar num aqui. Vou botar enviar mais na comunidade. Aí você viu, ele aqui em Prime. Já direciona e eu tenho o plugin, ele já tá habilitado. Como é que funciona então? Vamos mostrar do zero aqui pra vocês. Vocês vão aqui, ó. Back to Files. Vamos aqui na comunidade. Essa é a comunidade, eu vou apresentar ela pra vocês também. E aqui tem os menus. Aqui lembrando, a gente vai instalar nosso plugin, tá? Vocês vão pesquisar. O primeiro que a gente precisa aqui é o Split Shape. Vamos pegar em plugins, vou dar um enter aqui. Pronto, tem que ser em plugins, selecione plugins. Tem 3 opções.
Esse carinha aqui, ó. O meu já tá habilitado, mas se clicar aqui ele já aparece para os seus. Então, você vai fazer isso para você ter o plugin. O Split Shape é o plugin que eu faço a transformação, né? A gente tem muito plugin diferente, ó. Vou mostrar aqui todos que eu tenho instalado. Ó, Iconify, é interessante. Vamos pesquisar o cara aqui, ó. Ver como é que ele... Iconify, Iconify, e tem esse Icons Age aqui também, ele é muito maneiro. Tem esse blush aqui, eu vou mostrar esse blush pra vocês. Ele faz... Sabe aquelas ilustrações que a galera tá usando muito? Você vê na capa do YouTube, por exemplo, você vê em muitos lugares, ó. Vou botar pesquisa aqui, por exemplo. Vamos ver charts. O que que traz? Pronto, ó. Consegue trazer de gráficos. Tem monetário, tem bastante coisa. Ele é bem simples de usar, bem bacana. Eu vou escolher um qualquer aqui. Vou pegar esse carinha aqui, por exemplo. E você consegue personalizar tudo ó, no plugin. Tem muita coisa. Você personaliza qualquer coisa, os bonequinhos. Então, é um plugin bem interessante. Eu vou apagar ele. Vamos ver mais quais plugins bons eu tenho aqui. Aqui eu vou abrir o Unify para vocês verem o que a gente vai fazer a instalação dele também. Ele traz ícones de forma bem fácil. Ó. Tem muitos ícones aqui, a gente consegue ver muito strap. Ó, se eu pesquisar aqui, tem recente. Eu vou desmarcar esse carinha aqui. Não tô vendo todos. Vou botar start também para trazer gráficos. A gente consegue trazer os gráficos do nosso próprio visual. E eu consigo trocar a cor dele aqui, ó, antes de importar ou diretamente aqui. Então isso é muito útil. Você não precisa ficar acessando N bibliotecas, né? Para poder trazer algo de valor. Ghost que eu não uso muito, Quantic eu também não. Vamos colocar só nos principais para vocês. Iconify. Vai pesquisar esse carinha aqui agora. Eu vou deixar o link dos plugins para vocês, tá? Vai ser bem mais simples também. Boa. Ó, vamos aqui em plugins. É esse carinha aqui, é o primeiro. Vou deixar o ícone desses dois, tá? Vai estar na descrição ali. São os plugins que a gente vai estar utilizando. Para ícone eu prefiro muito mais esse. A gente tem outra opção aqui. Seria esse aqui, ó. Eu usava muito ele para usar no PowerPoint, para pesquisar aqui e jogar no PowerPoint. Porém, qual a diferença? Nesse aqui você tem que colocar a cor antes. Se você importar, vou importar um ícone para cá. Eu não consigo mais trocar a cor, tá vendo? Ele vem como imagem. É um problema. Lá no outro a gente consegue trocar a cor, por isso que eu uso mais o outro. Porém, quando eu não acho um ícone que eu quero na Iconify ali, eu venho aqui e pego. Então, dois plugins ali. Plugins principais, pessoal. Split Shape, já tá na descrição do vídeo para vocês ali. Vai estar um linkzinho ali para vocês poderem carregar para a conta de vocês. E o de ícones. Esse blush a gente não vai usar. Eu praticamente não sou muito fã. Eu já usei em alguns casos, mas é bem difícil. A gente tem aqui de gráficos também, ó. Bastante plugin interessante, turma. Você escolhe um tipo de gráfico. Você está fazendo, por exemplo, um esboço de um projeto. Já consegue trazer o ícone, o gráfico aqui, ó. Tem bastante variações, ó. Just Maker, tem bastante coisa. Dá para você misturar vários gráficos. É bem bacana. Eu já usei para fazer projeto. Lembra quando você vai fazer um esboço para o cliente? Ele é bem interessante, você pode fazer. Então, só você carregar ele, pegar, seleciona e carrega ele para cá. Ele é bem interessante mesmo. Eu uso ele às vezes quando estou fazendo algum esboço de algum projeto, algo do tipo. Vamos ver. Esse Remove BG, ele tira o fundo de uma imagem, então o cliente te mandou uma logo. Você consegue tirar o fundo dele. Então, você pesquisando aqui na comunidade, consegue ver qualquer um desses ícones. Desses plugins. Esse carinha aqui, ele é muito bom, eu gosto muito dele. É um dos que eu mais uso ali no dia a dia, né? Então, a gente tem... Vamos ver mais qual a gente tem interessante aqui.
Bom, esses são os principais. Tem muitos outros, precisaria de uma aula só de plugins para a gente analisar todos eles, mas é importante que vocês tenham os principais, para a gente poder dar continuidade. Eu vou deixar, lembrando, o link vai ficar na descrição para vocês, tá? Então, para quem está assistindo ali no YouTube, vai ali embaixo, quando estiver reassistindo, né? E o seu plugin vai estar disponível. Opa, quase dupliquei um projeto ali sem precisar. Voltando aqui, pessoal. Cadê esse projeto que a gente estava mexendo? Aqui a gente criou 5 cards na parte superior, 4 cards aqui embaixo. A gente poderia fazer bastante coisa aqui, ó. Uma vantagem, né, na verdade, ó. Você pegou e falou, cara, me arrependi, eu não quero mais fazer isso. Não são 4, eu preciso de um grandão aqui, por exemplo. Arrasta o cara pra cá, ó. Pronto. Tá vendo aqui que ele faz 2x aqui, né, nos elementos, ó, tanto aqui e tanto aqui, ó. Vou passar de novo pra vocês verem. E ele tá falando que tá perfeitamente alinhado. Então isso é bem interessante, isso ajuda bastante. Aí você fala, Eric, mas eu não quero mais 5 casas aqui, eu quero 4. Cara, você remove eles aqui. Roda o split shape de novo, ó, faz esse exercício, isso é bem interessante. Vamos lá, split shape. São 4 que você quer? Então vai ter 4. Uma linha, ó, lembra? Linhas e colunas. E se botar duas linhas, vai ficar assim, ó. Vou fazer para desfazer para vocês verem. Viu? Bem estranho. Então, vou desfazer aqui. Card a gente usa sempre uma linha e aqui embaixo a gente pode usar mais. Aí você fala, pô, mas eu queria estilizar isso não tá bonito. Seleciona os caras, bota aqui, ó. Aqui eu tô botando a borda, ó. Posso botar, por exemplo, uma sombra. Essa aqui será uma borda. Aqui em efeitos, um drop shadow. Ó, já tem uma sombra, já fica diferente. Então tem muita coisa, pessoal. É uma infinidade gigante, ó. Você clicar aqui, você pode escolher a cor da sombra. Você já vai vendo como é que ele tá aplicando, ó. Então, você pode tirar a transparência toda dela. Tem muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. Podem escolher aonde você vai querer essa sombra. Veja que eu botei agora no X também. Se eu botar 10, por exemplo, já muda. Então, tem bastante coisa. Eu sugiro vocês mexerem aqui. Explora bastante, vai fazendo os testes. Porque tem muita coisa que vai acrescentar na sua qualidade de criação do projeto, né? Agora, pô, eu quero copiar o estilo desse aqui para os outros. Você dá clique do lado direito, ó. Vem copy. Copia as propriedades. E depois você vem cola as propriedades, né? Se você quiser inserir um círculo, por exemplo, por algum motivo, você tem os elementos, ó. Círculo. Mas eu quero que ele seja perfeito. Você bota 100 aqui, ó, na altura, na largura, que ele vai ficar perfeito. Você pode inserir retângulo aqui nos elementos, polígono, retângulo, ó, estrela. Você pode inserir imagens, pode inserir o que você quiser. Dá para inserir linhas, tem muita coisa, pessoal, mas muita coisa mesmo. Então, vale a pena se aprofundarem no Figma. Para quem nunca mexeu, já conseguindo fazer isso aqui já é um avanço, já tá ótimo. A gente consegue trocar as cores do elemento. Por exemplo, eu não quero mais esses cinzas, eu não preciso trocar um por vez. Posso trocar de todos ao mesmo tempo. Eu quero algo mais azul. Pô, perfeito. Eu quero trocar a cor de fundo. Aqui, ó. Então, a gente tem muita coisa, ó. Vocês vão ver que é infinita a possibilidade. Você quer um degradê no fundo, por exemplo. Você pode botar radial, por exemplo. Ó, o nível de degradê. Eu posso trocar a segunda cor aqui e botar. Vai ficar estranho, mas eu vou botar uma cor bem diferente, só pra vocês verem. Então, tem bastante coisa, pessoal. Tem muita coisa. Você não quer radial, você quer linear. Dá pra ser linear também. Tem várias formas aqui de vocês colocarem um degradê angular, diamond. Tem muita coisa. Então, pode explorar à vontade. Eu vou até no sólido aqui mesmo, por enquanto. Vamos dar um exemplo bem simples. Ó. Deixa eu pegar a logo do Arcana aqui. Vamos lá. Ferramentinha de captura. Peguei a login do Arcana. Tem um plugin que eu vou apresentar para vocês. Vou colar aqui. Colei. Deu um Ctrl+C, Ctrl+V.
Aí eu falo, pô, vamos dar um exemplo, tô desenvolvendo um projeto para Orkana, eu preciso dessa paleta de cor da Orkana aqui. Seleciona a imagem do lado direito. Vamos rodar um plugin bem interessante. Cadê? Aqui, ó, Image Palette. Ele já traz as cores da Orkana pra gente, pessoal. Vamos dar um exemplo. Eu preciso trazer isso aqui no plano de fundo, ó. Pra trazer essa cor mais escura aqui no plano de fundo e as mais claras no card. Eu venho aqui, ó, em Selection Colors, clico, venho no conta-gota, na mais escura, aí seleciono a de cima agora, conta-gota, seleciono aqui. Eu já teria, teoricamente, as cores que eu preciso. Então, é uma infinidade de recursos que a gente tem, pessoal. Dá pra fazer muita coisa no Figma de forma rápida. Você imagina o trabalho que você teria para fazer isso lá no PowerPoint. Aqui, a velocidade de desenvolvimento, velocidade de criação que a gente tem é absurda, é anos-luz. Não tem, né, hoje, de ferramenta que faça da forma que o Figma faz. Eu nunca vi no mercado, então tem bastante coisa. E aqui ele trouxe o branquinho pra gente também. Ele faz uma paleta, esse Mind Palette, vocês podem pesquisar ali depois aqui junto com os plugins. Vou deixar para você também o link do plugin. Você consegue criar já uma paleta de cores com a logo do cliente. Então, isso é bom, isso ajuda muito. Eu poderia rodar outro plugin para tirar a tela, a cor de fundo, por exemplo, daqui. Ó. Tem o Remove BG. Não está configurado. Vou tirar só a logo do Orkana. Vamos tentar de novo só para... Ele você tem que logar na API. Ó. Tem 7 API Key. Eu não coloquei a minha chave. Aqui é bem simples, tá? É só você ir lá no Remove, criar uma continha e gerar um token, que ele vai rodar. Como eu não fiz a configuração aqui, eu tô deixando para fazer junto com o pessoal lá no curso completo, não tá setado, infelizmente. Porém, eu vou trazer em breve um vídeo gratuito só sobre isso, no próprio YouTube, então se inscreve ali já e fica na guarda. Pessoal, voltando ao nosso design. Aqui a gente já tem, teoricamente, um design bem feio, mas a gente tem um design de um projeto. Bem feio é relativo, né? Porque se olhar isso aqui é quase a mesma coisa. Então, vamos lá. Para o nosso cliente, a gente vai trabalhar com design premium, pessoal. Vai ser um design diferenciado. Esse aqui vocês podem salvar no portfólio de vocês. Vocês podem usar isso sem dó nem piedade. Eu vou duplicar um projetinho que eu tenho. Duplicate. Vamos lá. Vou abrir esse carinha. Esse aqui vai ser o nosso ponto de partida. Já está algo bem mais estruturado. Porém, é mais para vocês ter um design com mais qualidade. Se a gente fosse criar esse elemento aqui do zero, demoraria um pouquinho de tempo. A gente tem bastante efeitos nele aplicado. A gente criou esse design lá no nosso módulo de Figma. Lembrando, né, como é que funciona o curso completo. Não vou ficar enchendo o saco de vocês, tá, de curso completo da hora, mas fica mais fácil só para contextualizar. A gente pega um projeto, por exemplo, esse projeto do Flávio, que a gente está trabalhando aqui. A gente faz o projeto no Power BI e faz o background aqui no Figma. Ou seja, então tudo alinhado a cases mesmo. A gente faz o projeto de ponta a ponta, desde a conversa com o cliente que a gente analisa, até a criação do design e a criação do dashboard. Então é sempre de ponta a ponta do projeto. Aqui a gente fez integrando uma API, que seria a API de gestão clique, para um módulo lá do APIs, foi o último que a gente liberou de conteúdo ali. Então esse vai ser o projeto, o design em questão. Como é que a gente vai fazer na prática, vocês no dia a dia? Nunca vai ficar desenvolvendo o projeto do zero, design do zero. Você vai ter os seus principais designs ali que você já tem, e através desse você pode trocar as cores de acordo com a cor do cliente, trocar a disposição das informações e tudo mais. Ainda mais num cenário que você tenha muitos projetos, pessoal. Eu entreguei muitos projetos com designs parecidos. Por causa disso, eu mando para o cliente valida, tá ótimo. O cliente, você não é designer, lembre-se disso, você é um analista de dados. Então, você vai precisar de velocidade, ainda mais quando você tem muito cliente. E essa é a estratégia que eu sempre usei, pegar meus principais projetos e mandar para principais planos de fundo, né, mandar para o cliente. Falar, qual você acha que mais vai se adequar ao estilo que você quer, por exemplo. E pegava e trocava a paleta de cor e aplicava de acordo com a necessidade do cliente. Isso te dá uma atração absurda, tá? Porém, no início você tem que aprender a fazer, né? Que você não vai ter tanto projeto assim. Então, a gente vai analisar esse projeto aqui, esse design, né? Vamos adequar a esse projeto do nosso cliente. Como a gente não tem tanto tempo disponível, a gente vai ter que fazer assim. Se a gente tivesse mais dias, né, de maratona, a gente precisaria de uma aula de 2, 3 horas para fazer esse projeto aqui. Eu explicando para vocês, é claro, né, no dia a dia se faz muito mais rápido. Porém, a gente não tem esse tempo disponível, então a gente vai pegar esse projeto como ponto de partida. A primeira coisa que eu quero que vocês peguem aqui é aqui, ó, vendas. O cliente, no modelo do cliente aqui, ó, ele deixou o cliente.
Aí falou, deixou a informação aqui, ó, não faremos o relatório de cliente a princípio. Então o que você pode fazer? Um cara legal, você pode deixar aqui já adiantado. Projeto de vendas, ó. Vamos, dei 2 cliques aqui, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, eu tirei daquela seção e coloquei o projetinho de vendas aqui. Por quê? Se o cliente for fazer esse projeto, ó, é, a gente vai ter o vendas aqui pronto. Então, é isso que a gente quer. A gente sempre vai estar praticamente vendendo o projeto para o cliente, né? Já vendendo o segundo projeto. Aí você já manda para ele e fala, pô, ó, já está pronto. O dia que você precisar trabalhar com de vendas, ele já está ali, ó. Isso aqui está tudo dentro de um frame. Tem bastante coisinha, ó. Bastante elementos. E você olhar, mas é um frame. Se a gente ocultar esse frame aqui, ó, esse frame 40, mas de barra lateral. Pronto. Esse é o cara. Se eu ocultar, ela não aparece. Eu posso bloquear também, ó. Se eu bloquear não dá pra mexer, não dá pra fazer nada, mas eu vou deixar ela assim. Lembrando, eu vou deixar esse link desse arquivo aqui pra vocês. Vocês vão pegar como fazer assim, olha. Vou exportar primeiro aqui só pra mostrar pra vocês. File. Cadê? Aqui. Eu vou salvar uma cópia. Aqui o local. Ele abre no modelo de Figma. Ó. Um formatinho diferente, ó. Fig. Porém, vocês conseguem importar bem simples, ó. Eu vou vir aqui, ó. Import files. Vão fazer exatamente isso para importar o projeto, tá? Final. Ele já vai trazer o projeto com todas as propriedades para vocês, ó. Então, vou deixar um link com com todos esses materiais no design pronto, para vocês poderem trabalhar a partir deles também, tá? Então, você vai poder aplicar já nos seus projetos aí, trocar as cores, fazer o que vocês quiserem, tá? Ó, dá pra trocar a cor, você vai trocar aqui. Então, pode fazer. Pronto. Então, eu já vou deixar aqui onde está vendas um macete. Para você trocar um texto, você clica aqui no texto e seleciona. Ele já vai trocar onde você quer. Onde está vendas. Vamos chamar de projetos, na verdade. Ó, um clique só. Vou clicar fora, no textinho, ó. Pronto. Dá um clique, eu dei 2 cliques, por isso que ele não habilitou. Projetos. Pronto. Então, beleza. A gente tem 2 telas, a tela de clientes e a tela de projetos. Se você der 2 cliques, você consegue entrar nas propriedades, ó. Mas é bem interessante o Figma. 2 cliques você acessa, consegue alterar o texto ou direto por aqui. Então, vamos lá. Lembrando, né, isso aqui já é um pouco mais avançado, então a galera que não está entendendo tanta coisa assim, fica tranquilo. A gente só pegou um design mais avançado para vocês poderem ver o nível de um avançado, né? Por isso que a gente fez aquela introdução ali, para dar uma basezinha para vocês. Claro que tem muitas coisas aqui, o que é frame, o que é barra, o que é tudo isso aqui. Eu não conseguiria explicar nesse tempinho que a gente tem disponível. Porém, eu achei melhor trazer já pronto para vocês o design premium e vocês poderem alterar ele de acordo com a sua necessidade. Do que eu já trazer o design já pronto, a gente importar e como a gente vê muito na prática, né? Geralmente a gente começa a aula já com o design pronto e importa. Aqui vocês vão ter a possibilidade de personalizar o design, pessoal. Então, vamos lá. Aqui o cliente tem. Vamos copiar o próprio texto do cliente, tá? Eu uso um bloco de notas para isso. Eu gosto muito de trabalhar com bloco de notas. Atividade cadastrada às vezes conclui ao longo do tempo. Esse é o que o nosso cliente quer na tela principal. Eu perdi nosso background. Opa, ele tá aqui. Eu vou fechar essas telas que eu tenho, só para não me perder. Qual é a seta? Qual é a seta? Espero que essa seja certa. Vamos lá. Então, aonde está esse texto, eu vou trocar, vou pegar o texto do nosso cliente. Atividade cadastrada tivesse concluído ao longo do tempo. Colei. Pronto. Esse primeiro a gente vai fazer assim, vai ser um pouco mais longo mesmo.
Repara uma coisa, a gente tem algumas informações, a gente tem ó, percentual de conclusão por cliente. É um indicador bom, a gente pode ter um percentual de conclusão geral, algo que o cliente não previu aqui, mas a gente pode ter, ou seja, nenhum card, e a gente já consegue reaproveitar esse carinha aqui. Então, isso é interessante. A gente vai trazer duas informações aqui, ó. Nesse primeiro, a gente pode trazer atividades, um total de atividades, independente de cadastrada ou concluída. No segundo, atividades concluídas percentual. Então, vou trazer aqui, Ctrl C. Ó, o percentual vai ser nesse aqui, né? Agora eu preciso ajustar esse carinha, vou puxar ele pra cá. Vou tirar um pouquinho o zoom só pra ajustar a caixinha pra ficar no tamanho certo. Pronto. Na verdade, eu copiei, eu não vou copiar. Vou só trocar o texto. Vamos colar aqui. Aqui o mesmo trabalho, vou clicar fora para ele habilitar para poder arrastar. Poderia arrastar direto ou redimensionar. Aqui, se eu habilito esse carinha aqui, ele já deixa automático. Geralmente eu deixo assim. Vamos lá. Atividades concluídas. Quantidades. Quantidade não vai caber. Vamos ver se vai caber. Se não couber aqui, a gente abrevia, tá? Deu certinho, então. Pode diminuir um pouquinho o ícone. Na verdade, aqui vai ter que ser um 90-90, ficar perfeito. 83. Aqui é a largura nem a altura, então eu boto sempre no mesmo para ficar quadradinho assim. Aqui, pessoal, a gente tem uma moeda, né? Então não funcionaria tão bem se fosse uma moeda. A gente precisa de um... Vamos pegar um elemento, outro elemento, talvez um gráfico, algo do tipo. Eu vou vir aqui no nosso Simplify, vamos lá. Chart vai ser, acho que vai servir. Vamos ver. Vou colocar aqui a Money, só para ver se traz algo relacionado a dinheiro, mas não traga talvez a quantidade, algo do tipo. Não vai funcionar. Pessoa não. Vamos pensar, o que a gente precisa? Acho que um gráfico vai funcionar melhor, né? E seria a quantidade de tarefas concluídas. Vou dar colocar um check aqui, talvez. Um check, acho que funciona melhor, pessoal. Esse carinha aqui, ó. Vai ser esse cara aqui mesmo que a gente quer. Vamos importar. Vamos ver a cor que a gente está usando aqui. Nossa, eu não consigo pegar a cor. Provavelmente aqui a gente usou aquela outra plataforminha de gráfico. Então, a Iconizate. Então, ele não deixa a gente trocar a cor. Essa é a desvantagem de usar ela. Porém, isso não atrapalha a gente. 90 por 90, mais ou menos. Então, 70, que acho que vai ficar bom. Pô, o efeito aqui, o foco aqui é só dar uma sombra, né? Então... Mais um pouquinho. Boa. É isso aí, turma. Atividades concluídas. Eu passo subir um pouquinho. Se vocês olharem aqui na barra lateral, o ícone está superior, ou seja, ele está acima do nosso texto. Então, a gente não quer isso. A gente quer o texto ficar no topo. Agora sim. Ó, já temos dois cards aqui interessantes para a gente trabalhar. Aqui, atividades ao longo... Atividades concluídas ao longo do tempo. Vamos ver mais o que o nosso cliente pediu. Percentual de conclusão por cliente. Atividades concluídas por cliente. E atividades atrasadas. O que a gente pode fazer, pessoal? Que a gente tem franquia e cliente. A gente pode deixar de forma dinâmica isso aqui. Porque a gente precisaria trazer também, se a gente analisar, o usuário em si. Então,
a gente pode deixar tudo isso aqui junto, vocês vão ver isso na prática, e usar um parâmetro. No parâmetro a gente consegue trazer, trocar esses eixos aqui de forma dinâmica. Ou seja, a gente deixa tudo carregado como cliente. Por isso que é bom você planejar o dashboard antes. Isso que a gente está fazendo é planejar o dashboard, né? Você está planejando a criação do layout. Eu sempre faço isso porque eu poupo muitas etapas na hora de sair desenvolvendo. Não faço igual a gente vê muito, né? A galera já sai desenvolvendo, pau na máquina e vambora. Aqui não, aqui a gente planeja antes. Se a gente planejar, pode ter certeza que vocês vão economizar um tempo absurdo. Eu fechei sem querer o nosso Figma. A parte boa é que a gente não perde, ó. Eu dei um Ctrl Shift T aqui, ele tá exatamente onde a gente já estava. Como o Figma é online, a gente não perde. Então, mais uma vantagem aí do Figma. Então, o que a gente pode fazer no nosso planejamento? A gente pode trazer as informações de forma automática. Ou seja, eu botar para trocar a franquia, o cliente e o usuário em todos os indicadores. Então, vai ser bem mais simples, bem mais fácil. Vamos ver, para quem nunca viu o parâmetro no Power BI, eu boto um filtro seletor aqui e a gente seleciona a visão e o Power BI troca. Então, bem interessante. Vocês vão ver em breve. Vamos lá. Então, aqui a gente pode pensar numa coisa interessante, que seria unificar isso aqui, virar um card só. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática primeiro. O bom é que aqui não tem, eu não planejei, né? Deixo para fazer aqui junto com vocês. A gente sempre traz isso ali no nosso, lá no Power Freelance, né? Pra gente tomando as decisões aqui na hora já. A gente poderia deixar aqui embaixo, talvez, um lugar para selecionar a visão. E a gente vai trazer na quebra aqui para cada um. Eu vou inserir uma linha. Vamos lá, eu quero assim, mais ou menos ângulo de 90 para ficar retinha. Vou trazer para cá, mas vamos ver como é que vai funcionar isso. Não, essa linha não vai ficar boa não, pessoal. Essa que eu disse, eu vou fazer os 3 cards aqui de novo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso trazer uma sensação que eles são os mesmos. Eles são os mesmos não, que eles estão ligados, podemos chamar assim. Lá, vou diminuir um pouquinho o tamanho deles. E no tamanho não seria bom também, então vamos lá, pessoal, pense comigo. O que a gente pode fazer aqui para deixar de forma separada esses 3? O que a gente pode fazer, ó, pensando aqui, pode inserir uma linha só aqui, só como fosse um separador, e colocar o filtro aqui embaixo, ou na parte superior assim. Tá falando, selecione, escolha a visão, ou algo do tipo. Vamos testar na prática? Aqui o objetivo é a gente testar para vocês verem como é que vai ficar cada elemento e a gente escolher o melhor sempre, né? Então, a parte boa é essa. Vou aumentar aqui as linhas, né? A grossura da linha. Dois não... São 4 para ver. Deixa eu colocar aqui. O que a gente vai usar? A gente precisava saber onde seria o centro do nosso elemento. Então, eu já estou colocando ao lado, entre, né, na verdade, essas caixas que já estão bem dimensionadas, já para eu saber aonde é o centro, mais ou menos, e não ficar algo desproporcional. Tá? Você viu a marcaçãozinha? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem a marcação. Tá vendo? Aqui está perfeitamente alinhado. O Figma é uma mãe pra gente, pessoal. Vamos ver a distância, 15 pixels de cada lado. Esse aqui não tá, peraí, a gente precisa de 15 para cada. Isso, 15 para cada. Agora tá perfeito. Então é isso que a gente precisa. Agora a gente pode unir essas... Na verdade, eu não... Posso apagar assim, vou apagar, qualquer coisa eu desfaço. Vamos unir aqui. E ficou bom, pessoal. E aqui eles trazem informações, né, em cada parte. Consegue trazer 3 tipos de informações. A gente pode trazer, ó, percentual de conclusão por cliente, atividades concluídas por cliente. Na verdade, não vou falar por cliente, né, pessoal? Vamos falar atividades concluídas.
Só não a quantidade, porque aqui a gente está trazendo franquia, mas está repetindo, ó, aqui a gente está repetindo também. Então, como a gente vai alterar esse eixo de forma dinâmica, vai funcionar tranquilamente para a gente. Ser percentual de conclusão, atividades concluídas e total de atividades atrasadas. Ótimo. Beleza, vamos voltar para o Figma. Esses 3 espaços vão atender perfeitamente. Vamos trocar essa cor, né? Olha ver esse roxo aqui, como é que fica. Não, vamos pegar um outro roxo. Bom. Vamos botar, vamos ver. Talvez uma transparência. Uma transparência ficou bom, pessoal. Ó, 20% de transparência. Vou clicar nesse cara também. Eu poderia copiar a propriedade, né? Eu acho que vai ser mais fácil assim. Vamos lá, 20% de transparência. Pronto. Vamos chamar essa seção nossa. Vou chamar de análise de atividades. E aqui a gente dá o nome no próprio gráfico, para o gráfico ficar dinâmico. Isso vai ser interessante. Em cada gráfico, né, a gente vai trazer 3 gráficos de barras aqui descendo. E os eixos dinâmicos. A gente pode colocar os filtros aqui, mais ou menos. Precisamos trocar o nome do nosso dashboard, né? Vai ser dashboard pense. Vamos lá. De atividade, por exemplo. Gestão de atividade, melhor. Aqui a gente não vai escrever nada embaixo dessa vez. A gente pode chamar. Pô, dash de atividade. Aqui a gente chama. Vamos chamar só dashboard de atividade para o nome ficar menor. E aqui embaixo eu dou um nome para ele, né? Análise gerencial de atividades. Pronto. E o nosso dashboard já tem nome. A gente já deixou um projeto pré-vendido para o cliente. Ó. Já tem a segunda parte aqui. Na hora de entregar, a gente fala: Ô Flávio, eu já deixei pronto ali o design para a gente quando a gente for inserir o cliente. Então, se você já quiser inserir essa parte após a gente finalizar esse projeto, já estou à disposição. Eu sempre faço assim, eu sempre consigo fechar na sequência. Porque aqui você já garante mais um projeto com o cliente, se você fizer um trabalho bem feito. Então, aqui vai ficar algo bem dinâmico, pessoal. A gente pode colocar o filtro aqui ou aqui. Lá no Power BI a gente decide onde vai ficar melhor. E vamos levar essa paleta de cores para lá também. Então, eu vou deixar esse arquivo pronto para vocês na descrição dessa aula. Vai ter um linkzinho ali para vocês poderem baixar o arquivo. Então, vocês vão baixar todos os arquivos, né? Esse arquivo aqui, um template já do Power BI, né? Esse template do cliente aqui para vocês poderem analisar. Vocês vão poder baixar a base de dados, que a gente vai trabalhar com ela na próxima aula. E vocês vão poder... vai ter os links dos plugins também, então tem bastante coisa. Então, vamos lá. Resumo da aula de hoje, pessoal. O que a gente fez? Exploramos aqui o mercado de freelance. Vimos falando muito sobre freelance, quase 40 minutos aí falando só sobre freelance. Na sequência, a gente analisou o projeto, vimos o modelo enviado para o cliente, entramos por detalhe nisso também. Eu dei várias dicas para vocês não darem mole e ter projeto cancelado ou coisa do tipo. Fizemos um overview sobre o Figma, brincamos ali para fazer um design mais simples e pegamos um design mais avançado como ponto de partida. Então, importante vocês saberem personalizar um design pronto, porque isso vai fazer uma diferença absurda. Vocês não vão sempre criar design do zero, né? Vocês podem pegar um design como inspiração e ter ele como ponto de partida. Ou o que a gente fez nesse, para a gente ter uma qualidade e ganhar tempo. Porque vocês imaginam se eu fosse desenvolver todos esses elementos? Tem bastante elementos aqui, olha a quantidade de elementos que a gente tem. Ficaria 5 dias só fazendo isso. Então, a gente precisa ganhar tempo aqui. Então, ganhando tempo, a gente pegou esse design premium, já um design muito bonito, muito bem feito, como design padrão. Eu vou trocar o nome dele aqui, ó. Vamos lá, background, dashboard de atividades. Isso. Vocês viram que eu parei a conclusão da aula para poder
trocar o nome de um dashboard. Prioridade, pessoal. Vamos lá, agora com o nome certo, voltando. Então, a gente já criou um design, botamos as informações, já pensando no storytelling das informações do Flow, de como isso vai funcionar no Power BI. Então, na próxima aula, eu já sei exatamente o que a gente precisa fazer. Eu sei que o eixo vai ter que ser dinâmico, eu sei que a base de dados não tem uma informação que a gente precisa, eu vou pedir isso para o cliente e o nosso cliente vai responder e a gente já vai retornar essa tabelinha nova na próxima aula. Então, a gente vai ter tudo que a gente precisa para avançar. Então, sempre aliando a um case real, né? A gente analisou a conversa, vimos bastante aqui nosso amigo Flávio. Então, tem bastante coisa. Já temos uma paleta pronta para a gente poder usar. Isso, cheguei um tempo com isso aqui também. Senão, a gente teria que ver todos esses elementos, elemento por elemento. Aprendemos plugins, aprendemos a mexer no Figma. Então, turma, muita coisa. Isso aqui é muito conteúdo para quem talvez ficou perdido nessa parte aqui do Figma. Esse final aqui é um pouco mais difícil, mas fica tranquilo. Isso é natural, é coisa nova, para quem nunca viu. É normal ficar assim. Você vai pegar a prática, quanto mais tempo, mais projetos você for atuando. Então, eu não comecei sabendo criar design assim. Eu criava aquele design lá que vocês viram. Era isso aqui que eu fazia. Isso aqui a gente faria em 5 minutos no máximo no Figma. Só que eu quero entregar algo com mais qualidade para vocês, né? Então, esse foi o nosso design. Algumas tarefinhas de casa para vocês, pessoal. Primeira coisa, vocês vão pegar o print desse background aqui. Vocês vão lá, printar a tela. Essa ferramentinha de captura. Vai salvar. E vocês podem vir aqui no LinkedIn e me marcar. Ó, Eric Nascimento, sou eu, a fotinha aqui. Me marca ali, fala que você estava comigo hoje nessa aula. Ou pode marca agora já para não perder esse tempo, né? Já tira um printzinho da tela, ó. Vamos lá. A tela do projeto feito aqui. Tira um print e me marca ali. E mostra ali, né, para sua rede ali o que você está aprendendo, o nível de conteúdo que você está aprendendo também. E vai engajando ali no LinkedIn. Com o mesmo print, você pode me marcar ali no Instagram também. Lembra que o Instagram é Power Freelas, ó. Vamos lá, Instagram. Ó, Power Freelas. Vou botar uma arroba Power Freelas ali e marca no story, que eu pego e reposto também. E dá aquele destaque para vocês e me ajuda também o conteúdo chegar a mais pessoas. Lembrando, é um conteúdo gratuito, né? Então, a única coisa que eu peço em troca para vocês é só pegar, postar, né, e compartilhar e me marcar para que a gente possa chegar esse conteúdo para mais pessoas e poder ajudar cada vez mais gente, pessoal. O conteúdo ele vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês reassistirem, mas lembra, vocês vão poder reassistir somente até amanhã, que é quando entra a aula nova. Quando entrar a aula nova, essa aula antiga ela sai do ar. Então, vai ter 2 diazinhos ali para você assistir hoje, tirar o print, publicar, me marcar nas 2 redes ali e partir para praticar. Pratica ali, refaz a aula, faz junto comigo ali, passo por passo que eu fiz. Eu vou deixar o design pronto para vocês. Vocês podem usar esse design nos projetos de vocês. Olha o brand aí, ó. Esse aqui é um play gigante. Um design desse aqui, se fosse pagar um design para fazer, seria caro, porque tem bastante elemento envolvido e vai ficar de forma gratuita para vocês. Então, vai ficar ali para acessar, pode baixar, pode usar, usa nos seus projetos. Você pode criar dashboards. Uma coisa bem bacana, cria um dashboard seu, de um projeto de freelancer, de uma base fictícia, publica ele no LinkedIn, usa esse background e me marca também para eu ver ali e entender como é que está seu nível. Então, faça isso. Vou deixar o link do meu LinkedIn para vocês. Manda aquela solicitação também ali na rede, para vocês poderem acompanhar as coisas que eu vou compartilhando e eu poder acompanhar a evolução de vocês também. E no Instagram, quem não está seguindo ainda, tá lá, dá aquele follow. E não se esqueça, pessoal, tá? Vocês só têm 2 tarefas hoje, ó, 2 tarefinhas bem simples. Tirar um print da tela, compartilhar ali no Instagram e no LinkedIn. 2 coisinhas bem simples. Printa a tela, vai estar aparecendo no YouTube para vocês. Printou, compartilhou e me ajudou a alcançar mais pessoas. E 2 tarefas e uma missão. A missão é refazer isso aqui e colar amanhã de novo às 8 horas, né? Vai ser então no dia 27, às 8 horas, para a gente poder fazer a segunda parte. Porque não adianta, a gente fez o design e entendemos o projeto. Agora a gente precisa desenvolver o dashboard. A gente vai ter uma aula só de Power BI. O dia inteiro a gente vai desenvolver, para na terceira aula a gente falar sobre APIs, pessoal. Então, turma, é isso. Aguardo vocês ali então amanhã para a gente poder avançar e fico ali contando também com a ajuda de vocês na publicação, compartilhando e ajudando. Então, qualquer dúvida, manda no chat. Gostou do conteúdo? Manda no chat também, tá? Achou as informações úteis? Manda no chat, dá um feedback para eu entender ali, né? Se vocês realmente estão gostando do conteúdo, eu trazer mais esse tipo de maratona para vocês de forma gratuita. Então é isso, pessoal.
Grande abraço, uma boa noite e uma boa segunda para vocês.